Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, 1217, joias, trapaças e um Hitler saltitante, Thiago Faria. Exatamente, o título que resumiu bem o tema do programa de hoje. Chico, tá tudo nesse título, então. Tá tudo nesse título. Temos joias, temos trapaças, temos ritos saltitantes e temos, olha que interessante, no programa 217 vamos falar de um 1917 que ganhou uns prêmios aí. Ah, muito boa sacada essa, viu? Michel, quais são os filmes do programa de hoje? Nós vamos falar sobre Jojo Rabbit, um dos indicados ao Oscar. Vamos falar sobre o filme Joias Brutas, fez sucesso nos festivais, acabou sendo esnobado no Oscar e foi lançado agora em streaming. Vamos ter mais uma corrida do Oscar, já que semana que vem temos o Oscar, então é o último boletim dessa temporada, Chico. Semana que vem vai ter o boletão. Exatamente. Chico, você já tá com saudade do boletim? Fico tão triste quando acaba. Queria que a temporada do Oscar fosse o ano inteiro. Assim. Mas também, assim, acaba, depois de 2 meses a gente já volta a fazer, né? Fazer aquelas especulações malucas, Por que ver a gente quem tá não no festival de começa Cannes. mais cedo esse ano e logo na semana seguinte do Oscar a gente abre o boletim do Oscar do ano que vem? Porque a gente não tem assunto. Já vamos especular. Tem sensação contados. Então o Chico já vai começar semana que vem e vai trazer Tá alguns combinado, contadinhos. Então. Vamos ter tudo isso, mas antes... Antes não. Que antes? Já falamos do boletim do Oscar. Depois. Eu tô muito louco. Vamos ter tudo isso começando pelo boletim do Oscar, né, Chico? Exatamente. O que aconteceu nessa última semana, o penúltima, vai? A gente teve a entrega do BAFTA, o Oscar britânico que não é britânico, porque foi pros, né, porque é um prêmio universal, eles não é um prêmio do cinema britânico, por o cinema britânico. E o 1917 fez a Rapa, levou 7 prêmios, melhor filme de direção, filme britânico, que tem essa categoria eles também, e vários técnicos. E se fortaleceu muito, né, pro Oscar. Já estava super forte, se fortaleceu muito. O Parasita ganhou 2 prêmios, ganhou, além do filme estrangeiro, ele ganhou também o roteiro original, desbancou o Tarantino. Ficou mais fortalecido nessa categoria também. E que mais? Os 4 atores são os 4 atores que ganharam absolutamente todos os grandes prêmios. Podia até pular essa parte no Oscar, né? ano. Subir os 4 ao mesmo tempo, cada um com o seu Oscar, dava tchauzinho e Ou vambora, então né? derrubar todos e dar para os concorrentes, então, né? Vamos fazer Quais isso. são os 4? Joaquin Phoenix, né, melhor ator Coringa. Judy, a Judy é ótima, né? A Renée Zellweger fazendo a Judy, que a gente vai falar no puxadinho hoje. O Brad Pitt, no Era Uma Vez em Hollywood, melhor ator coadjuvante. E melhor atriz coadjuvante, Laura Dern, pelo nosso querido História de um Casamento. Então, esses atores estão ganhando tudo. Eles ganharam o SEG, eles ganharam o BAFTA, eles ganharam o Critics' Choice, eles ganharam o Globo de Ouro. Até a rifa da minha tia, né? Provavelmente. Tudo, absolutamente tudo. Então, a chance de ter uma coisa diferente disso, eu acho zero, bem difícil mesmo. O Cris, um pequeno parênteses. E o discurso do Brad Pitt? Os discursos do BAFTA foram um capítulo à parte, né? Foram maravilhosos. O Brad Pitt não compareceu, mas mandou o discurso para Margot Robbie, que era uma sucessão de pérolas, né? Ele começou falando: e aí, Reino Unido, fiquei sabendo que você também tá solteira agora, que nem eu e tal. E terminou dizendo que ia... ele fez uma citação ao Brexit e ao Megxit. Ele terminou dizendo que ele ia apelidar o troféu dele de Harry porque ele queria muito levá-lo para os Estados Unidos. E nesse momento a câmera fechou no William e na Kate, porque o William é presidente do BAFTA, né? Exatamente. E foi bem engraçado, eles estavam rolando de rir. Outro discurso da noite que chamou bastante atenção foi do Joaquin Phoenix, que pela primeira vez aí na corrida falou lé com cré. E deu um esculacho no BAFTA e falou sobre a questão racial, né? Falou como ele, como parte da indústria, né, se sente responsável também pela mudança e a indústria tem que batalhar pela mudança e tudo mais. E para os fãs teve um momento que empolgou muito, foi quando a Renée Zellweger tinha acabado de receber o BAFTA de melhor atriz e subiu ao palco o Hugh Grant para entregar o de melhor filme. E ele fez uma piada fazendo uma alusão, dizendo assim, muito bem, Jones, fazendo uma alusão ao personagem da Bridget Jones.
E ele ainda brincou falando Ele era o assim... interesse amoroso dela, Exato, um ele dos, né? fez bem, exatamente, bancou o Daniel Cleaver, que é o personagem que ele fazia no Bridget Jones, e ainda brincou falando alguma coisa mais ou menos do tipo assim, eu normalmente nem curto ficar votando nesse tipo de coisa, de BAFTA, mas dessa vez eu votei que era pra tentar dar o golpe nos filmes do Colin Firth, que é o inimigo dele no Bridget filme, no Jones. Bridget Jones. E aí foi isso. Só essas pequenas gracinhas que Só deram que o uma filme do Colin iluminada Firth no ganhou, BAFTA, né? porque de resto, Bem engraçadinho esse BAFTA, né, cara? todo saliente. Tudo Todo saliente. engraçadinho. Uma coisa interessante que aconteceu no BAFTA foi o seguinte, na categoria nos roteiros, além do roteiro original e pro Parasita, o roteiro adaptado foi pro Jojo Rabbit. E essa duplinha, Parasita e Jojo Rabbit, ganhou também o Writers Guild of America, o sindicato dos roteiristas. Então, eles viraram favoritíssimos para o Oscar. No sindicato dos roteiristas, o Tarantino, que é o principal rival do Parasita em roteiro original, não Elegível, né? elegível, porque ele não é filiado ao sindicato, eles têm essa regra, então o Parasita foi mais tranquilo. Em roteiro adaptado, o Taika Waititi ganhou da Greta Gerwig, que era a favorita até então para roteiro adaptado, porque virou o grande prêmio das mulheres, né? Já que ela não foi indicada para direção. E agora, não sei se vai ter prêmio das mulheres, não Mas sei que mais. situação, hein, Chico? Além de perder o prêmio, a mulher Greta, nossa heroína Greta Gerwig, vai perder pro Hitler Serelepe, é isso? Já pensou? Hitler saltitante. Olha só. Hitler saltitante. coisa, O né? Hitler Que coisa. saltitante. Eu aliás, voltando nessa história do BAFTA, eu tô achando incrível essa fase do Joaquin Phoenix fazendo campanha. Eu nunca imaginei que Né? isso fosse acontecer. Ele tá posando meio que o rebelde da temporada, mas tá Tá indo em todas, indo né? em todas Sim, e fazendo sim, belos sim, sim. discursos, Aham. contundentes e tudo mais. Parabéns, Joaquin Phoenix. Belos acho e que vai longe. loucos também, né? Esse daí foi mais... O outro foi muito beijinho pra todo mundo, né? Falou de todos os coleguinhas lá no SEG, enfim. E vai Campanha, inovando. é o que a isso, gente conhece como campanha. campanha. Como diria o Rodrigo Teixeira, tem que fazer uma boa campanha pra ganhar prêmio. Justíssimo. Exatamente. E a Laura Dern ganhou melhor atriz coadjuvante pelo História de um Casamento. E a Laura Dern também tá num outro filme, né, Michel? Pois é, né? Então, vamos aproveitar esse gancho e vamos trazer novamente o momento Belas Artes à la carte. Acho que os varandeiros são espertinhos, já assinaram nessa altura do campeonato o streaming do Belas Artes. Explica aí, a gente tem uma parceria com o Streaming do Belas Artes. Exatamente. E a assinatura custa R$ 9,90 por mês e vocês têm acesso aos filmes que o Belas Artes à la carte divulga. São 4 filmes por semana, novos, além do cardápio que ele já bastante tem. coisa. São filmes cult, filmes alternativos, filmes novos, clássicos. Basicamente seriam esse o cardápio. Falamos sobre ele na semana passada. Vai e Veja foi o nosso primeiro destaque. Toda semana a gente tá indicando um filme aqui. Exatamente. Semana passada a gente indicou Vai e Veja, e essa semana a gente vai indicar com a Laura Dern. Império dos Sonhos, um dos filmes favoritos do Thiago Faria, tenho certeza disso. Nem Sim, perguntei eu- se sim, mas tenho Eu certeza disso. selecionei. Não sei, eu nunca tinha pensado nisso, se era um dos meus favoritos. Eu adoro esse filme. Vamos Eu pensar não vou agora, dizer Thiago. se é um dos meus favoritos. De quando? Thiago, Da conta vida, por que as do pessoas mundo? devem assistir esse filme? Porque é a melhor atuação da Laura Dern da história. Muito Acho melhor que acho esse Oscar que ela vai ganhar. Eu acho que se perguntarem pra ela, Laura Dern, qual é a melhor atuação da sua vida? Ela vai dizer Império dos Sonhos. Porque foi um filme que deu um espaço pra ela, né? Espaço até de duração. O filme tem 3 horas e pouco. 3 horas e 1 minuto. E uma coisa ela assim. é o centro do filme, ela é a personagem principal. É um motor, né? Ela tá lá. O David Lynch fez uma campanha bem inusitada pra tentar uma indicação ao Oscar pra Laura Dern. Ele colocou uma vaca na frente da academia de Hollywood e ficou lá sentado com um cartaz pedindo pra que desse indicação. Mas não Não deram. sensibilizou, Imagina, né? A academia não imagina, não é o tipo de Pra filme vaca que- do David Lynch. é o Império dos Sonhos. Enfim, Império dos Sonhos, o David Lynch tinha saído do Cidade dos Sonhos, que foi um filme que trouxe de volta tudo, o apelo cult do Toda a Lynch para toda potência. uma geração. É. E aí ele pegou esse apelo cult que se formou e jogou pros ares, fez um carnaval surreal no Império dos Sonhos, um filme muito louco, É um filme puro David Lynch, alucinante. alucinado, incrível. A Lucy Crazy. A Lucy Crazy um pesadelo lynchiano surrealista, longo. Então é um filme que o Lynch se permite fazer tudo que ele queria fazer com o digital, né? Então a lembrança que eu tenho forte desse filme, eu não revi agora, então eu tenho essa lembrança antiga dessa imagem
bem granulada, bem marcada por aquele digital. Ele usa muitas cenas no escuro, então o filme tem uma atmosfera de algo fantasmagórico acontecendo ali o tempo todo. É incrível esse filme. Acho que eu assinaria 10 vezes o Belas Artes. Só pra ter esse filme lá, pra né? ver esse filme de novo. Eu acho que é um prequel do episódio 8 de Twin Peaks, né? Da última temporada, que é essa loucura também. Eu quando vi, eu fui no cinema quando foi lançado, e agora faz tantos anos que eu acho que esse filme aqui é 2006. Então faz tantos anos que eu vou rever, inclusive testar o streaming e tudo mais. E eu fiquei impressionado como ele tem muito do que viria a seguir, principalmente no Twin Peaks, né? Quer dizer, que o cinema do Lynch já tá conectado, a gente já sabia, mas eu não tinha me dado conta que é tão assim, porque o episódio 8 do Twin Peaks é uma ligação mais do que direta com o que acontece ali. É um filme muito sobre um mergulho no seu subconsciente, né? Quer dizer, não dá pra ficar explicando, porque é um filme pra você realmente assistir e sentir. Não, eu esquece parei- de ficar Michel, acompanhando o roteiro. Eu parei agora aqui pra ouvir com muita atenção, porque você falou, é um filme sobre... É, e eu eu opa, também. o quê? Não, Michel é, vai não. dizer, eu tô anotando. É. Foi uma falha de linguagem, então, porque. Não, Não, sei sobre o que sobre que uma mulher. É sobre uma mulher. Transtornada, talvez em transe. Uma mulher em transe? É uma boa sinopse? Talvez. Eu acho que os nossos ouvintes que estão, nesse momento, ouvindo a varanda, podiam tentar arriscar Sobre o duas que linhas é sobre o que boa. é Qual lá. seria a sinopse de Império do Sul? Império dos Ah, Sonhos. não trabalhamos com isso, né? Essa altura do campeonato. É um filme sobre as fragilidades, sobre os sonhos, sobre os seus medos, inseguranças, Coelhos. sobre o irracional dentro de você. Tá Sobre tudo o que ali. passa na cabecinha da Laura Dern. É um prequel do Twin Peaks 2. É. Exato. É, exatamente. É Laura Dern antes Do da Big 3, Little né? Do 3. Lização. É isso. Laura Dern livre para voar. Então, E no meio disso tenta ter uma história de um ator, uma atriz, uma história do filme dentro do filme, quer dizer, ainda fica brincando com você com essas coisas. Não vale estragar a surpresa, Michel. Não, Deixa não, a pessoa não. assistir. Sem spoilers, vocês vão Sem assistir e vão comentar mas semana tem que vem. coelhos. Tem Mas coelho, olha a ligação Tem com o tema coelho, de tô hoje. falando. Já é o próximo filme. Ah, tá tudo tudo ligado, tá ligado. tudo conectado. Mas é isso, assim, acho que vale muito a pena assistir esse filme. Não é um filme fácil, é um filme difícil, mas é um filme pra quem, se você ficou interessado pelo Twin Peaks, se você gostou do Twin Peaks, eu acho que tem tudo a ver assistir esse filme pra entender até que ponto o David Lynch pode ir. Acho que foi o momento mais radical da carreira dele, eu imagino. Também acho. Mas o curioso, tem uma história que me marcou desse filme, que eu vi no cinema e eu saí da sessão alucinado. Eu era muito fã do David Lynch na época, então aquela coisa de, nossa, vi um filme que é uma experiência completa de cinema. E eu fui conversar com uma garota que eu conhecia na época e ela falou, Thiago, sinceramente, eu achei um filme desnecessário. Eu falei, como assim desnecessário? Ela, não, porque ele já fez isso várias vezes em outros filmes, mas Não desse jeito. não desse jeito, não com essa intensidade, não com essa duração, enfim, tem que ver. Mas talvez pra quem é fã do David Lynch vai fazer mais sentido. Relembrando então, que se interessar, belalartesalacarte.com.br, assinem, assistam, comentem com a gente. Já que falamos de coelhos, vamos então falar, Cris, sobre Jojo Rabbit. Não é mesmo? Filme dirigido pelo Taika Waititi, um diretor neozelandês de 44 anos. Eu acho curioso que ele tem uma origem, uma parte maori e uma parte judaica. Deu essa mistura conhecida como Taika Waititi. Deu Taika. É o 6º longa-metragem dele. Acho que ele deve ser mais famoso, claro, por Thor Ragnarok, que é o filme anterior. Mas ele começou a ficar conhecido com Boy, O Que Nós Fazemos nas Sombras, e o Hunter for the Wilder People. Ele tem, na verdade, uma carreira mundinho independente, indie, né? bem badalada, assim. Os filmes dele passaram em festivais, fizeram um sucesso meio cult, assim. Então, é um cara que as pessoas já conheciam. E no Thor Ragnarok ele veio realmente para os blockbusters, o grande público, né? E é um filme que é um filme, inclusive, que muita gente acha o melhor Thor e muita gente acha uma bosta. Dá pra achar o melhor Thor e achar uma bosta ao mesmo tempo? Pode ser também. Ótimo. Você conhece alguma coisa da carreira dele, Thiago? Só Algo a vi comentar? Thor Ragnarok e não gosto. Ótimo. Eu só vi o Thor, eu acho que eu também vi o Que Nós Fazemos nas Sombras, mas eu já nem lembro.
Eu não gosto o único filme que eu gosto realmente dele é o The Hunt for Wild People, Tá. que se chama, no Brasil, A Incrível Aventura de Rick Baker. É um filme muito interessante. Chico, você que conhece Muito a carreira interessante. dele, do nosso amigo Taika, tem alguma característica específica? Como é o cinema dele? Além dele usar muitos personagens infantis, Ele é um cara que ele tem essa necessidade do sarcasmo o tempo inteiro. Então, em alguns filmes isso funciona um pouco melhor, em alguns filmes isso fica na intenção mais. Por exemplo, o que nós fazemos nas sombras, que é um filme sobre vampiros, vamos dizer, é um filme que muita gente gosta, entrou no clima e tal. Eu achei que não funcionou nada eu vi pra sim, mim. eu tô lembrando. Não funcionou nada. Já no Incrível Aventura de Rick Baker, que um filme mais simples, vamos dizer assim, que é a história do menino com os tios dele lá numa região de floresta, tal, de coisa da Nova Zelândia. Os toques de humor funcionam mais. E não é tanto sarcasmo, é uma coisa mais nonsense. Na verdade, nonsense continua até hoje, né? Mas nesse filme eu acho que tem uma harmonia melhor, o menino é muito legal também, enfim, e funciona. O Thor Ragnarok, eu acho ele bem interessante, a proposta de ter rompido com tudo que tinha feito do Thor até agora, de tentar fazer um personagem sério, muito duro, muito tenso. Lembrando que o primeiro Thor é do Kenneth Branagh, então foi uma tentativa de aproximar de um universo mais shakespeariano e tal. O segundo, eles viram que não tinha dado tão certo no primeiro, foram para fazer um filme de ação. Eu não gosto muito do segundo. Então, o terceiro, que vai para uma coisa mais camp, né, mais space opera e tal, eu acho que funciona um pouco melhor realmente, assim. Eu acho um filme interessante, não desgosto não. E aí chegamos ao Jojo Rabbit, onde ele vai para o Oscar, né? Vai para o filme Oscar. está indicado a 6 Oscars. 6 Oscars, muito bem lembrado. Vamos pra sinopse então, Thiago? O Chico tem a ponta da língua aí. Sim. Aos 10 anos, Jojo Roman Griffin Davis. está tão obcecado pelo nacionalismo nazista que tem Hitler como seu amigo imaginário. Taika Waititi. As coisas fogem do controle quando descobre uma garota judia, Nossa querida Thomasine McKenzie. escondida por sua mãe, Scarlett Johansson. no sótão de casa, Thiago Faria. Nossa, ele me testou. Hoje hein, foi do ó. jeito que o Chico gosta. É. Várias Um jogral. referências Jogral. pontuando a sinopse do Michel. Pois é. Ô, Thiago, desculpa, eu vou roubar um comentário que você fez no Twitter pedindo pra você começar a falar sobre o filme, falando que você comentou que o filme é A Vida é Bela mais Moonrise Kingdom do Wes Anderson. Com outras cositas más, por favor. O que você Sim. achou de Jojo Rabbit? Então, eu já não queria direto cortar esse coelho e degustá-lo. Eu tava Não, pensando não tem primeiro, querer aqui não, tem que fazer. Primeiro chegar de leve, pode afagar o coelhinho? Pode, pode. Vou afagar o coelhinho primeiro. Então, eu acho que é um filme que ele parte de uma ideia que eu achei muito curiosa, porque nos primeiros minutos de filme você nota que ele é um pouco sobre um tema que é muito difícil de ser filmado e acho que é pouco filmado também, que é o da obsessão, da maneira como as crianças lidavam com a figura do Hitler na época do nazismo, na Alemanha nazista, porque o Hitler era o herói para as Nacional, crianças, né? é nacional e também para as crianças, né? E acho que as crianças acabavam, como a imaginação infantil permite, idealizando ainda mais aquela figura ridícula, patética, mas que na imaginação de uma criança pode virar o melhor amigo, que é o que acontece com o Jojo do filme. Então, o filme abre com essa figura de um menino fã do Hitler e logo depois ele segue com várias imagens documentais de crianças e adolescentes delirando Adorando, ali né? com Sim. o Hitler, e o filme até faz um paralelo com o que seria a Beatlemania, né? Como se fosse o Hitler fosse um popstar e tudo mais. Então, ali no início do filme eu achei curiosa a ideia de abordar esse tema, porque é muito difícil tratar desse assunto, né? Você filmar uma criança fã do Hitler e como aquele nacionalismo enlouquecido, com aquela propaganda super poderosa, como aquilo afetava o imaginário de uma criança. Então, assim, Tipo hoje, né? partindo do princípio Tipo de sempre, que né? sempre, mas se você transpõe isso para um momento de total insanidade política e de propaganda muito Tipo hoje. forte, eu não sei se é tipo hoje, Chico. Eu acho que é um pouco mais enlouquecedor.
Eu acredito que é um tema muito bom, mas que para ser tratado precisaria tratado de uma maneira forte, digna, enfim. Precisaria de um diretor que levasse esse tema muito, talvez, a sério até, né? Mesmo se ele quisesse fazer uma comédia a partir desse tema, é algo muito delicado, né, para você tratar e também muito interessante. Tudo bem, eu gostei da ideia do tema, só que logo no início do filme eu notei que ele queria seguir um caminho da sátira mais simples, né? Esculachada possível, né? Que é você tratar o nazismo os nazistas como idiotas e a criancinha como uma criança que está sendo levada por aquele clima de propaganda e que mais cedo ou mais tarde ela vai cair na real e descobrir que aquilo é uma grande ilusão. Então, quando eu percebi que o filme seguiria esse caminho de uma sátira que para mim é muito fácil, o filme acabou virando um grande tédio para mim. Eu fiquei acompanhando para ver o momento em que ele chegaria naquela conclusão que eu já sabia que ele ia chegar. Então, ao mesmo tempo que eu acho a ideia do filme muito corajosa, muito original até, pouco vista, eu vejo que rapidamente o filme já descarta isso por algo que eu considero mais simples, mais fácil. Cris, você também tem essa opinião de que ele tá quase aí, talvez para ganhar um roteiro original não, adaptado, desculpa, né? Roteiro adaptado no Oscar. Mas você também acha que nem o Thiago, que ele é um ótimo argumento adaptado, mas para ir na ideia inicial, ou você comprou a ideia do filme? No programa passado a gente estava chegou a discutir um pouco sobre se era adequado fazer um filme de guerra com uma estética tão até gamer, né? Uma estética tão entretenimento, vamos dizer assim, né? Aqui a gente se debate com outra questão moral filosófica, eu acho, né? É adequado a gente fazer um filme sobre o Hitler desse jeito, com esse tratamento, assim? Eu acho que é isso que ele não tem vergonha de discutir, né? A gente tem vários filmes na corrida que estão sendo, enfim, são, abre aspas, problematizados. Esse eu acho que ele faz questão, ele quer ser problematizado, né? Ele já entra assim, querendo mesmo provocar, querendo mesmo polemizar. Eu acho que ele vai além do que é, por exemplo, A Vida é Bela, né? Porque ele resolve colocar o Hitler numa figura tragicômica mesmo, e assim, é o próprio diretor encarnando o Hitler numa figura que no começo ela é quase simpática, vamos dizer assim, né? É quase Super. né? E, então eu acho que tem isso. Eu gosto muito da ideia do que o filme vai ser mais pro miolo, assim, do que o filme vai, né, da ideia que ele vai trazer, que tá no coração do filme. Mas assim, para chegar nessa ideia, eu acho que ele faz questão de fazer um percalço aí, um caminho provocativo. Aí, será que valeu a pena? Não sei. Ô Chico, precisava de Hitler para fazer isso tudo? Esse Hitler saltitante, como o filme se coloca? Então, eu fiquei pensando ao longo do... Quer dizer, desde que eu soube que existia esse filme, e aí foi engraçado que eu comentei algumas vezes aqui... O filme ganhou Toronto, ganhou o prêmio do público, de né? Toronto, inclusive lá nessa época foi quando eu descobri que o filme não tinha tantas restrições. O público não tinha restrições ao filme, vamos dizer. Porque a minha ideia, meu Deus, será que vai dar certo? Eu quero fazer uma comédia com Hitler sendo o amigo imaginário de um menino. Dá pra brincar com isso? Como é que é isso e tal? Era um sentimento até parecido com o que eu tinha com Era Uma Vez em Hollywood. Assim, vai dar certo o Tarantino fazer um filme sobre a Sharon Tate? Então, enfim. Aí quando eu fui ver o Taika Waititi fazendo o filme... eu fiquei pensando, assistindo o filme eu fiquei pensando assim, poxa, será que tá certo eu julgar apenas, tentar botar limites para comédia? Porque sempre a gente tem essa discussão quando tem piadas do Danilo Gentili, por exemplo, e aí o filme, durante vários momentos, me pareceu uma piada do Danilo Gentili, sabe? Incorreta, sem graça e... não necessariamente sem graça, mas assim... sei lá, fora de prumo. Não sei se ela tá no lugar certo. E aí, eu acho que ele tem... o que o Thiago falou, eu acho muito legal. Eu acho que a liberdade que ele tem de poder enquadrar
a crítica dele ao que era aquela época numa piada, eu acho importante você ter essa liberdade de fazer isso. Mas eu acho que a virada dele porque assim, no final ele é um filme anárquico, é um filme nonsense, é um filme satírico, mas ele quer passar uma mensagem no final, né? A gente tem as duas coisas ali. Eu acho que uma coisa não conversa com outra direito. É o nonsense e a fofurice brigando no mesmo filme. Não, e a mensagem que surge dessa fofurice, porque vem uma mensagem, e ela nem é um spoiler, porque ela vem logo nos primeiros momentos, assim. Então eu acho que tem um desacerto ali de tom mesmo. Mas o meu incômodo era assim, será que eu realmente posso dizer que é errado fazer uma piada sobre o Hitler? Que é errado fazer uma brincadeira com isso? Porque eu acho muito interessante estudar como as crianças reagiam ao nazismo, como as crianças eram eu acho isso fascinante. vendidas. E, enfim, ele encontrou um ator incrível para fazer isso, né? O menino é muito bom. Só que aí eu acho que tem um desequilíbrio muito grande nas propostas do Taika ali. Porque eu acabo encontrando praticamente 3 vertentes aí. Essa coisa satírica absurda, a história que o Thiago pontuou muito bem do estudar a relação das crianças com os seus líderes, e ali naquele momento o líder era o Hitler, e essa coisa fofa de você tornar tudo com uma leitura bem infantil. Então os nazistas são idiotas, a relação dele com tudo é bem de criança mesmo, ele tem 10 anos, tudo bem. Então, mas pra mim são 3 filmes que é mais que um Frankenstein de disputa ali. E pra mim, quanto mais a parte satírica entra, mais ela prejudica o restante. Isso é um problema chega um momento que eles vão se afastando, os filmes dentro de um só, e vão para caminhos tão opostos que parece mais que agora vamos parar essa sketch para entrar essa outra aqui. Então tira a sketch fofura, entra a sketch Hitler saltitante com unicórnios. E que tem no trailer, posso falar isso sem entrar em mais detalhes. E fica essa coisa, que esse filme vai e vem num zigue-zague maluco. E pra mim, quanto mais o Hitler vai aparecendo, mais ele vai prejudicando o resto do filme. O que eu mais tinha interesse ali era uma pontinha que ele acaba desenvolvendo pouco. E sempre que ele desenvolve é de uma maneira tão infantilizada que ele tá também desperdiçando um tom que ele poderia ser mais contundente. Uma coisa que eu queria ver com vocês. Vocês acham que se não tivesse a figura do Hitler, literalmente, no filme, o filme fluiria talvez melhor? Ele poderia fluir melhor e funcionaria a proposta teria melhor? comédia do mesmo jeito. Você conseguiria encontrar temas de comédia. Porque pra mim o problema não é só o Hitler. Tudo que é um tema sério, que ele debocha, ele vai ao extremo. Então, por exemplo, o personagem que representa o... me deu o branco o nome dele agora. O Sam Rockwell. Uhum. Ele vai... Eu acho legal a ideia daquele personagem, mas eu acho que tá tão estereotipado, tão exagerado, que vai, de novo, perdendo a força da potência do discurso que ele poderia ter. Eu vejo como um filme, como o Chico falou, um filme que tem uma mensagem para passar, então parece que ele parte de um ponto para chegar nessa mensagem, né? E o ponto de onde ele parte tem essa aparência muito anárquica. Ele quer passar a ideia de que ele está fazendo um filme transgressor, né? O filme que ele vai mostrar uma criança que tem um amigo imaginário que é o Hitler. Então, olha só, que chocante, que filme que vai romper barreiras. Sim, em tese, sim. Mas eu acho que rapidamente o filme já quer deixar claro que ele não é um filme que vai ser tão transgressor assim, que vai ser um filme mais fofo que um filme transgressor. Logo no início do filme, o personagem do garoto que é fã do Hitler, ele vai para um acampamento, por isso que eu fiz a comparação com Moonrise Kingdom, do Wes Anderson, que eu achei muito parecida a estética do filme, né? O acampamento bem artificial. Ensolarado, amarelo. Bem num tom de cartoon, assim, né? Que lembra os filmes do Wes Anderson. Esse acampamento já é o acampamento dos nazistas idiotas, né? O personagem do Sam Rockwell, ele já aparece como o que seria um gay no armário. Que eu achei ofensivo no filme, porque você quer zoar o nazista, e zoar o nazista você tem que mostrar que ele é um gay no armário? Então você tá usando a zoação do homossexual pra respingar no nazista. Enfim, eu não sei. Eu achei um pouco de mau gosto. Até porque, pra quê, né? Qual é a necessidade? Mostra o nazista queimando o livro, já é ridículo o suficiente. Precisa
usar como se ser gay fosse também parte de um quadro ridículo. Enfim, não sei. Mas eu achei isso me incomodou discutível. realmente bastante. Mas tá bom, ele quis mostrar tudo exagerado, tudo cartunesco, bobo, de um jeito tão exagerado, tão marcado, que é impossível levar a sério. Eu não consegui levar a sério. Então, a transgressão que estava na ideia do garoto fã do Hitler, naquelas cenas da colônia de férias já me parecem tão exageradas que perderam esse efeito transgressor que não sei se o filme queria passar de me provocar e fazer eu me sentir ofendido, com fato, incomodado. Não senti incômodo no filme. Aí depois ele vai para uma segunda parte que rapidamente ele vira a chave e se transforma num filme sentimental, estilo O Menino do Pijama Listrado, né? Um filme sobre empatia, sobre esse menino que é fã do Hitler e que vê os judeus como monstros. De repente, dentro de casa, ele encontra uma menina judia escondida na casa. Então, ele já toma rapidamente um atalho sentimental dos mais fáceis, né? Assim, pra quem achou que meu filme era ofensivo, vou mostrar que não é. E agora no meio do filme, nem é no final, no meio eu já vou mostrar pra você que não é ofensivo. É um filme sobre relacionamentos entre as diferenças e como as pessoas... Se eu sou um fã do Hitler e encontro um judeu, eu rapidamente vou perceber que é uma pessoa como eu sou. Sabe, ele segue um caminho que pra mim é tão simples que eu acabei até duvidando um pouco do potencial do Taika Waititi, porque tem sátiras que pra mim são mais poderosas. Eu acho que quando você segue pro caminho da sátira e faz uma sátira de guerra, eu acredito que a intenção de fazer a sátira, de tornar tudo ridículo, no final você tem que encarar o horror, porque a guerra é o horror. Então, o nazismo é o horror. Então, se você cria o ridículo, o fofo, o bonitinho, o imaginativo e não encara o horror em algum momento, eu já desconfio das suas intenções. Eu não sei muito Mas eu bem o acho que você ele quis acha fazer. que ele encarou o horror. Porque Mas eu tem acho isso que, no filme? Eu acho que sim. Eu acho que a cena que tem a virada de chave do menino... deixa eu tentar falar sem spoilers, né? A virada de chave do menino, tá? Que tem um abraço na praça, vamos dizer assim. Ok, uma boa. Eu acho que, assim, é uma cena bonita. Só que pra mim é uma cena que ela não... Ela acontece do nada. Ela vem de um... Por isso que eu falei que é um monte de sketch montuada. Eu não sei. Eu pensei nisso também ao longo do filme. Tipo assim, será que é uma piada que não deu certo? Uma piada que funcionou, que se esticou demais, aí ela não deu certo? Porque, a princípio, o Hitler é um bobão, é um babacão, é um idiota... E isso tudo é a imaginação da criança, beleza, aí ok, funciona, e depois aí você vai esticando e você tem que dar substância àquelas coisas e as coisas não acontecem direito. Não sei, eu acho que isso tem um pouco dessa piada que foi se alongando tanto que você não consegue dar conta de manter a coisa. E também tem isso, né, quando a converter o humor no drama, na coisa melancólica, na coisa mais, sei lá, no oposto, você tem que ter uma mão muito boa para você mexer as coisas ali, colocar os elementos que você precisa para poder justificar, ou então você tem que meio que vir o tempo inteiro mesclando as duas coisas. Quando você assume a sátira desde o começo, assim, é difícil você trazer uns elementos mais dramáticos e o negócio não ficar meio doido, entendeu? Então eu acho que isso acontece um pouco nesse filme, assim, ou bastante, não sei. Não é um filme que me desagrada totalmente, eu acho que tem coisas bem acertadas no filme. Por exemplo, eu adoro a concepção da personagem da Scarlett Johansson. Se o filme tivesse aquele tipo de humor da personagem, que não é sátira, é uma coisa mais quase mímica, eu até tinha umas cenas que parecia Buster Keaton, não sei. Eu acho que o filme teria sido mais equilibrado e teria sido me agradado mais, assim. Eu gosto muito, muito de como a personagem parece estar flanando sobre tudo aquilo ali e ter encontrado uma chave para, sabe, não deixar a situação tomar conta da vida dela, ela conseguir manter a sua sanidade e seus propósitos ali. Então eu gosto muito do personagem dela. E acho ela maravilhosa no filme, me surpreendi até, porque achei que ela tinha sido indicada só pra coisa. Eu acho ela boa no filme. E um papel importante até.
Mas o filme não é só isso. O filme tem essa coisa desse humor um pouco mais tosco mesmo, né? Porque aí é a intenção. Ele quer fazer uma coisa um pouco mais popularesca mesmo. E eu acho que isso desconversa um pouco com a necessidade de ser mais sério, de querer ter uma mensagem, de querer ter sabe? Não sei. Eu acho que ele é tanto didático quando ele quer fazer comédia, quando ele quer fazer humor, quanto quando ele quer virar uma coisa séria e dizer assim, olha, eu tô fazendo tô brincando aqui, mas tem um assunto sério para falar. E eu acho que quando ele vai falar o assunto, passar a mensagem, eu sinto que não tem quase nada lá no filme. Porque você já qual é a entendeu mensagem? nos últimos primeiros 10 minutos. Além de você já ter entendido, a mensagem é o que a gente sempre viu, né, em o nazismo filmes. não compensa. O nazismo não é bom, a empatia é importante, entenda que o mundo em que você vive, as referências que você tem talvez não sejam o suficiente, você tem que romper essa bolha para descobrir o diferente. Eu achei pouco, né, pro que o filme tá querendo. Tem tantos filmes que podiam estar aí, né? Podia ser um filme sobre uma sátira sobre a crença nazista e o absurdo que ela era. Podia ser um filme sobre essa criança, tipo um come of age no meio da guerra. Podia ter tantas vertentes. Ele consegue misturar tudo e não conseguir entregar nada direito. O que eu acho é que ele acha que ele fez um come of age. Eu acho que ele fez. Não só ele, viu? Que ele tá entre os 9 indicados ao Oscar. Mas muita gente. Teve 100 indicações ao Oscar. Mas eu acho que muitas vezes a gente compra, não a gente, o Oscar, compra o filme pela ideia mesmo. Pelo hype, pela ideia. Eu acho que é até interessante ele estar ganhando o prêmio de roteiro original, porque é roteiro adaptado, porque é comum você ver prêmios de roteiro, indicados a roteiro, filmes que têm ideias curiosas, assim, ideias diferentonas, né? No caso, um filme sobre uma criança fã do Hitler. Nossa, diferente. Realmente é diferente. Eu acho super diferente. Mas, para mim, é mais importante perceber como ele tenta desenvolver essa ideia e se ele consegue ou não, quais são as maneiras que ele encontra para desenvolver isso, né? Isso que me incomoda mais no filme. Mas eu não cheguei a achar ofensivo como eu achei que pudesse achar. Por exemplo, o 1917 me incomodou mais, tanto que a gente veio aqui pra gravar o podcast, eu nem imaginei que eu fosse me irritar tanto com o filme enquanto eu estivesse falando sobre ele. Mas o Jojo Rabbit eu já vejo uma ideia tão clean. Ranzinza. O Jojo Rabbit eu já vejo um filme tão ali controlado, né? Tão fofo, tão bonitinho. Quando começou o filme veio o logo do Fox Searchlight, né? Eu já lembrei do Juno, da Pequena Miss Sunshine. Falei, estamos em casa, é isso, não vai ter nada ofensivo nesse filme. Vai ser leve. Não, ele deliberadamente, no trailer e tal, ele quer te trazer um Hitler pra te provocar, mas ele vai subverter esse conceito ao longo do filme. A roupa do Hitler vai ficando escura ao longo do filme, que é conforme o menino vai desmascarando aquela figura. É muito, assim, muito didática a presença na tentativa de provocar e, ao mesmo tempo, manter tudo controlado, né? Sim, porque outra coisa que me incomoda bastante, já falando muito da questão do homossexual, já falando muito da questão de idiotizar, todos os outros aspectos que comentamos, essa coisa da criança na guerra. Eu acho uma coisa tão séria. Pode fazer comédia disso, não é esse o problema. Mas trazer tanta fofura para uma criança vestida de soldado, carregando uma arma, é estranho. Dentro daquilo tudo, eu não captei. Cadê essa empatia toda que você quer trabalhar? Eu acho que é engraçado, porque ao mesmo tempo que o filme pode ser interpretado como um filme que quer trazer uma mensagem para os dias de hoje, que é essa mensagem da empatia, né, de se colocar na pele do outro, tentar entender a situação do outro, eu acho que a gente vive uma época que está banalizando tanto a história, né, está banalizando tanto o nazismo, as guerras, que eu não sei se indiretamente esse filme acaba colaborando para isso ao tornar tudo tão fácil, aceitável, né? Parece tão simples, parece tão fofo. Olha a criancinha brincando na guerra. Não sei, isso me incomoda, mas acho que foge do filme. Acho que o filme nem quer ser isso, o filme esteja mais ligado com o nosso dia a dia aqui, né? Mas eu acho que o filme acaba dando um tiro pela culatra, que é participando desse momento em que se banaliza todos esses períodos de horror, né? Hoje a gente vive um momento no Brasil em que o nazismo é totalmente banalizado. As pessoas falam no nazismo como se fosse brincadeira, né? Cita Goebbels e fala que é de esquerda, e brinca e acha que é de esquerda. Então, você distorce a história, né? Quando, na verdade, acho que
é interessante pra mim quando o cinema vai no cerne do que foi aquilo, né? O horror mesmo. Eu fiquei pensando assim, eu sei que o diretor é judeu, mas eu fiquei imaginando se os judeus iam ficar confortáveis de assistir um filme desse, assim, isso, porque ele né? é tão fofinho que eu acho que ele não consegue incomodar, mas eu te eu não entendo. sei, mas eu acho que tem tem algumas estéticas que nem você falou, né? A coisa E da ele meio que criança. busca uma conciliação difícil, né? Por exemplo, o personagem do Sam Rockwell, ele vai ficando um pouco bonzinho no final do filme, né? Então. E é muito complicado Ao longo do essa filme. essa Muito, conciliação estranha, histórica, Super, né? super, Que a super. gente sabe que não teve. Os judeus foram massacrados, né? O que eu li, né, de algumas pessoas falaram exatamente isso, né? É assim, que passa pano em nazista nesse filme, né? Assim, tudo, né? A gente tem uma trajetória ali do menino que você tenta entender, mas a do Sam Rockwell realmente não é muito bem construída. Por que que de repente muito mal construído. Por que de Eu acho repente que- ele resolveu ser legal? Assim, eu acho então que é nessa, passar pano em nessa nazista. vontade de fazer um filme em que todos no final se conciliariam porque veriam que são iguais, apesar de diferentes, o filme acaba Não é? passando pano pra nazista Fica mesmo. passando. esquisito. A Então mina- temos 2 filmes passando pano pra nazista Exato. na corrida. A menina Quais ainda são? fala, tem um diálogo 2 que a papas e esse. Meu Deus. Não vou nem comentar. Ué, Mas tem um momento em que a menina fala. A Saímos menina de fala controle. Saímos do não gente, é verdade. A menina fala pro Jojo: não, Jojo, você não é nazista, você é só um menino aí deslumbrado. Não, entendeu? Tem um monte de deslumbrado aí que sai atirando. Não, também. é muito Então, muita complicado calma. aquele final. Apesar de ter um ator mirim que eu acho o melhor do ano, superou o do Ford vs Ferrari na minha opinião, verdade. que é o gordinho que O faz. gordinho é a melhor coisa do maravilhoso, filme, A gente tá falando aqui, né? maravilhoso. O Hitler Eu vira. queria mais gordinho e menos Não, Exato, Hitler. o podia Hitler ser um vira- filme só dele, um spin-off. Hitler vira um alívio cômico desnecessário. Não O menino precisava, é o menino maravilhoso. já faz Todas tudo. as falas dele são geniais. Ótimo. Aí você tem aquele menino, se você estruturasse melhor o personagem do Sam Rockwell, você já consegue Tinha um filme muito mais trazer interessante. um alívio cômico pro filme e você fazer uma narrativa baseada nesse encontro do Jojo com a menina, eu acho que criaria realmente Então, uma acho que narrativa a melhor. menina tem que sair. Eu acho que no Jojo Rabbit 2 tem que ser o menino, o Jojo Rabbit, Reboot. e o amiguinho dele, que eu esqueci o nome. Eles dois juntos, as aventuras dele. Acabou. Ó que legal esse filme. Ia Eu ser pensei que você ia ótimo. colocar o Papa. Ia ser Não, Jojo Papa não. Ratzinger. Não. De controle, ai meu Deus. Mas, enfim, eu acho que o... outra coisa que eu fiquei pensando... A ideia inicial do filme, se fosse assim, tudo se passa na cabeça da criança, é tudo a visão da criança. Ela estava comprando aquilo ali. Quando tem aquela cena que vários nazistas entram na casa... Acabou, não vou falar mais nada de historinha, mas enfim. Aí... Não é mais a visão da criança, porque aí tem muitas coisas acontecendo. Não é só, tipo, eu idealizei o nazista que é o Sam Rockwell, eu idealizei o exercício lá, a brincadeira. Não, tem uma... fica maior, fica descontrolado o negócio. Então eu acho que ali, foi o que começou a me incomodar muito, assim. Porque... cadê, assim, se era uma ideia inicial, aí você coloca... outros personagens interagindo, então não era só tava acontecendo aquilo só na cabeça da criança. Quando você chega o Sam Rockwell também, então beleza, então quer dizer que era assim mesmo, é uma patetada O só. artifício é o meu bel prazer, isso. Parece que, Eu acho bobo. que o filme passa do olhar da criança para um olhar infantilizado do próprio filme, né? Exato, Esse é o ponto passa a pra ser mim principal. o Eu não grande consegui problema. falar desse resumo de palavra como você usou perfeitamente. Antes do Metavaranda, eu preciso dizer que o Lelo Lopes acabou de mandar um tweet pra gente. E que pena, fico muito triste que ele não mandou 1 hora atrás. Porque o tweet dele foi o seguinte: torcendo para que o episódio se chame Uma Cilada para Jojo Rabbit. Esse Que teria sido um pena, belo título. Lelo. Já Olha, virou é o o título. título alternativo É o título do episódio. alternativo. Título Total, alternativo. Quando for lançado em DVD, Foi, a gente muda. foi perfeito isso. Chico Firman, Metavaranda. Eu vou dar nota 5. Thiago, eu vou dar nota 4. Eu vou dar 3,5. Cris, sobrou você. Eu vou junto com o Chico, de 5. Com isso, o Jojo Rabbit ficou com 44 no Metavaranda e ele
caiu com Hitler saltitante, unicórnios e tudo mais. Não deu, né, Taika Se Waititi? despencou lá no chão. Vamos fazer o filme inteiro e não só a ideia ainda mal resolvida, Eu né? esqueci de falar mais uma coisa também. Achei que a Rebel Wilson, tadinha. Eu acho que ela já é Nossa. candidata a dedo podre do ano. Porque que ela aconteceu? fez Cats. Ah, E ela também não é tá construindo nada em verdade. Jojo Rabbit, né? Não. Então ela já tá... Ela tem faz um sentido sketch. ser- Um Um sketch, sketch. não tem graça. É um Sketch. sketch. O Chico hoje é o rei dos trocadilhos. Trocadalhos, É demais. né? Tiago, eu então, sou o rei dos trocadilhos. Eu acho que ela, coitada, se inscreveu Quem aí. já- Olha, Anota aí, concordo. porque esse ano tá prometendo já E é dela, engraçado porque a Rebel Wilson é uma atriz que vem em ascensão, vamos dizer, e assim, não parece um papel pra uma atriz que tá crescendo como ela, crescendo, ganhando mais espaço e tal. Ficou estranho hein? mesmo. O que a Cats escalação destrói, dela ali. ninguém reconstrói, é isso. Não, mas eu falando desse filme, Cats nem... De Cats ou Rabbits. Muito bem, depois disso a gente só pode mudar de Ela assunto, só faz filme né? agora de animal. É só filme de animal. Vamos partir para o filme Joias Brutas. Joias É uma pérola Brutas. é uma pérola esse filme? Vamos descobrir daqui a pouco se ele é uma pérola ou não. Filme dos irmãos Josh e Ben Safdie. Como é que é a pronúncia do nome? Safdie. Safdie. Pulei o F, pulei o I. Benny e Josh Safdie. Um tem 33 anos, o outro tem 35. Eles são nova-iorquinos. Esse é o 6º longa-metragem deles. A gente falou É sobre... o sexto já? É o 6º. Caramba. Falamos sobre eles no episódio número 98, Um Vampiro em Nova York, quando comentamos sobre o filme Bom Comportamento, que foi um dos filmes mais elogiados daquele ano, e também falamos sobre A Ghost Story. Além de Bom Comportamento, eles dirigiram Amor e Outras Drogas, se eu não me engano, esses dois são os únicos filmes que estrearam nos cinemas, aqui no Brasil. Também teve Traga-me Alecrim, um documentário sobre um jogador de basquete jovem que depois não emplacou tão bem, que é o Lenny Cook, e um filme que é uma colagem chamado Button. Chico Firman, você é fã dos irmãos Safdie? Olha, Ou eles são só mais uma turminha independente americana? Não acho. Eu acho que eles têm dado um refresh nessa cena do cinema americano, com filmes que têm uma unidade entre si, filmes que têm uma linguagem muito parecida entre si e que são mais desafiadores mesmo, assim, dentro desses filmes muito com um estilinho muito indiezinho americano que a gente já cansou de ver na vida. Na inclusive. vida. Eu vi... O Bom Comportamento foi o meu filme favorito daquele ano lançado no Brasil. Vocês não me deixaram votar ele em primeiro porque vocês queriam que o Twin Peaks ganhasse e tal. Beleza, Twin Peaks. Eu não queria votar, porque pra mim é série. David Mas Lynch tudo Cinematic Universe. Mas ok, aí eu votei também no Twin Peaks. Mas o longa-metragem, que foi aqui pra mim o Bom Comportamento foi o melhor, eu acho um filme incrível e eu acho que é um amadurecimento do que a gente tinha visto nos filmes anteriores. Eu vi o Amor E Outras Drogas. e Outras Drogas, que é um filme muito difícil, né? Porque Chama ele- Amor e Gente, Outras é Amor, Drogas? É. Drogas em Nova York. É, Amor e Amor, Outras é Drogas o é da- filme da Anne Hathaway. Nossa, Então, é. tomar cuidado. É terrível. É Nossa. ruim isso. Amor, Já tá Drogas em Nova achando York. que eles dirigiram Certo. comedinha romântica. Como é Certa que é? resposta. Amor e Drogas em Nova York? é isso? Amor, Drogas em Nova York. Que bom que você corrigiu, Heaven Cris. knows what. As pessoas iam assistir esse filme e Iam começar a ver E eu filme da querer Anne Hathaway. matar- dirigiram Não, e o bem a pior Anne é que Hathaway. o pior é que é assim, né? Eles estão com fama de dirigirem bem atores que são meio, né, que não tem essa fama boa, né? Que é Robert Pattinson, Adam Sandler. Aí a pessoa começa lá e fala, não, agora vai ter um filme bom da Anne Hathaway. Aí quando vê, descambou. Bom, fechando parênteses. Isso que dá você preparar a pauta da memória. e Eu não jurava que consultar. era deles. Foi uma atuação tão visceral da Anne Hathaway. Não é Jake deles? Gyllenhaal, né? Jura? Ah, Mas que então, o Amor, Drogas em Nova York é um filme Vou falar mil vezes pra título ficar horroroso, por sinal, né? Por isso que você não decorou, Michel, porque Amor e Drogas não. Amor e Outras Drogas. Realmente é muito ruim esse título. Mas é um filme muito radical, é um filme que tem uma câmera muito inquieta, muito mais inquieta até do que o filme de hoje e o Bom Comportamento.
E eu vi agora recentemente também o primeiro longa deles. O primeiro não, o segundo? Primeiro, Traga Minha Alecrim é o primeiro. Que tem Que eles têm vários uns- nomes. eles Tem têm uns- Daddy Long Legs e tem Go Get Some Rosemary, que eu trago meu alecrim. Exatamente. E tem uns Que eu achei 20 super curtas antes. legal, achei muito legal Uma o delícia de filme, filme. e é o mesmo estilo. Eu acho muito legal como eles mantêm a mesma marca visual, né, de fotografia, de montagem, de ser um filme rápido, de ser um filme com muita informação. Então é um filme que você não veja fazendo outra coisa, porque realmente você não vai conseguir pegar tudo. Mas o Bom Comportamento, pra mim, foi um filmaço, um filme incrível, um dos melhores, ou talvez a melhor interpretação do Robert Pattinson. E o Benny Safdie, né, um dos diretores, faz o irmão dele, tá incrível no filme também, tá ótimo. Gostei muito. Então eu fui cheio de expectativas para o Joias Brutas. Ô, Thiago, eu gosto de pensar que eles são tipo um sopro de esperança nesse cinema independente americano. Você é fã deles, né, Michel? Eu gosto bastante. Você gosta. Bom Gosto Comportamento você curtiu Eu muito. sou fã de Bom Comportamento, eu gosto muito do Traga Minha Alecrim. Eu acho muito bom também. Eu gosto também muito do Amor, Drogas, Nova York. O único que eu acho que eles outros, pecam e é... o que mais o tiver único no da título. carreira que eu acho que eles pecam é o Amor e Outras Drogas com a Anne Hathaway. Esse é que eu um- acho esse mais fraco. Os outros todos são muito bons. Esse é um erro tão grande que eles nem assinaram. Botaram outro nome pra assinar lá. Deixa eu ver quem é o diretor. Os outros todos eu gosto muito. Acho que é impecável a trajetória deles. O Heaven Knows What, eu acho que é um filme muito marcante. Hoje, se eu fosse escolher, eu ficaria entre o Heaven Knows What e o Joias Brutas, que eu também gostei muito. Mas o Heaven Knows What é a história de uma mulher viciada em drogas. E é isso, é super simples. A sinopse do Michel seria essa. Mas eu acho que, olha, vou falar pra você, caro ouvinte, acho que se você não viu o Heaven's No Watch, eu duvido que você tenha visto um filme tão intenso sobre o vício em drogas. Ao mesmo tempo, um filme terrível, porque é aquela situação do beco sem saída e tudo mais, só que eles tratam a personagem de uma maneira com um humanismo tão forte que você passa a ficar do lado dela nos piores momentos. Então, eles dizem, os dois, que o estilo deles eles chamam de humanismo radical, porque eles estão sempre retratando pessoas que parecem, e muitas vezes são, insuportáveis, que estão à beira do abismo, que fizeram muita coisa errada na vida, que possivelmente se passasse na rua, você não iria lá dar um abraço nelas, você deixaria elas passarem reto. Sem free hugs pra essas pessoas. Exato. Então o personagem do Robert Pattinson no Bom Comportamento é um bandido em fuga. Basicamente é isso o filme. O Traga-me Alecrim, que é um filme que eu acho incrível também, porque é um filme sobre um pai nada exemplar, o pai terrível. Só que o filme trata de uma maneira tão amável aquele pai, que você passa a tentar encontrar coisas positivas no personagem que o personagem não tem, eu imagino, porque é terrível aquele personagem. Tadinho, ele Eu acho que é o filme- desacertado. É o filme sobre pai, separação, que o Noah Baumbach sempre tentou e nunca conseguiu chegar nem perto de porque fazer. você tem que ter, o que eu acho que eles têm e que outros diretores não têm, é que realmente eles conseguem ver com muito carinho personagens que seriam detestáveis em qualquer outro filme. Na margem da sociedade, né? É muito Não a vou margem dizer da sociedade. marginalidades, mas a margem da sociedade. A margem caindo da sociedade, quase pendurado na A varanda. beira do sabe? abismo. né, Personagens da que sociedade. estão pendurados na varanda, enfim. E eu acho que eles fazem isso com uma propriedade. Pra mim, esse é o grande traço do cinema deles. Claro, além disso, tem a maneira de filmar, que é muito específica. São filmes, geralmente, que tem essa tensão muito carregada na maneira como eles filmam. São filmes editados com... Parece que tem... tudo foi feito meio que no calor do momento, então O Benny Safdie é um dos editores, É, ele sempre trabalha, e- ele mais outra pessoa. Então são filmes que te deixam ali preso numa ação que você nem sabe direito onde vai dar. Enfim, eles criam essa atmosfera de apreensão, de angústia, de um jeito muito poderoso. Em vários dos filmes. No Daddy Long Legs, não, mas é outra proposta. Mas Mas eu acho que tem também de outra maneira, mas eu acho que Mas no tem. Bom Mas é um pouco mais Comportamento- devagar, né? Comparado É. com os outros que são... no Bom Comportamento, Aham. principalmente, Frenéticos. no É. Heaven Knows What também, É. e nesse novo é um estilo bem marcado. Além de tudo que vocês falaram, eu só acrescentaria... eu gosto muito de um cinema que eles
não vou dizer que peçam uma homenagem, mas eles parecem ser que receberam uma herança de seguir com isso, que é aquele cinema americano independente dos anos 70, de Brian De Palma, Al Pacino, Scorsese, então... Cassavetes. Eu vejo muito uma mulher sob influência, vejo muito Scarface, vejo o que mais... Um Dia de Cão, um Taxi Driver, assim... O Joias Brutas é produzido pela Scorsese, né? Sim, exatamente. Então, quer dizer, eu consigo ver eles resgatando esse cinema que era tão impactante, tão poderoso dos anos 70, esse tipo de filme, e rejuvenescendo isso pro cinema de hoje, né? Uhum. Sinopse. Ah, peraí, calma. Só precisa de um nome. Ah, é verdade, então. Um só. Vai ser fácil. Pedras preciosas, basquete, vício em apostas, trambiques, agiotas, casamentos, filhos, amante, dinheiro, querer mais dinheiro. Thiago. Uns dias na vida de adrenalina do joalheiro Howard Haltner. Adam Sandler. Judeu, nova-iorquino, fã do Knicks e quer dinheiro fácil. Bela sinopse, Michel. Parecia uma música do Emicida, né? Tinha uma rima ali. Pensei que você já ia fazer um beatbox aqui. Como chama o cara? The Weeknd? The Weeknd participa Weeknd. do filme. É. Não, mas acho que foi mais Emicida. Mais na Emicida. maneira Eu que você achei jogou a rima. mais Ice MC. Ice MC? É, tipo, Robert De Niro, uhul! Pedras preciosas, yeah! Chico Firman. Então, uma coisa que o Thiago falou, que eu terminando falando na minha fala, eu concordo totalmente. Eles têm uma maneira muito carinhosa de olhar para os personagens. E nesse tipo de filme, é quase uma coisa contraditória, né? Poderia ser quase uma coisa contraditória. Porque é um filme que dá muito espaço para forma, para velocidade, para todos esses elementos, e poderia ser um filme que os personagens passassem meio que sei lá, despercebidos, flanassem ali. por isso aí. E eu acho que eles invadem a vida dos personagens, que são personagens muito difíceis de você traduzir. Eu acho isso muito fundamental, assim, na cinematografia deles, no que eu vi até agora. Adam Sandler. Pra mim, esse é o nome. Muito bem. Esse é o nome do jogo. Começou com Adam Sandler. Eu não esperava um papel tão complexo e tão rico do Adam Sandler. E eu acho que é muito interessante quando você vê um ator que é muito marcado, que tem muita... Você tem uma ideia sobre um ator, né? E quando você vê ele se desafiando e sendo jogado para um outro tipo de coisa. E tudo bem, a gente já tinha visto isso no Robert Pattinson, que estava também, né, meio que tentando encontrar seu caminho ali no Bom Comportamento, fica tentando o filme inteiro, consegue, acho que ele está ótimo. Mas o Adam Sandler foi mais impactante para mim. Eu nem sei se eu gosto mais de um ou de outro, mas assim, o Adam Sandler foi tão chocante ver ele naquele ritmo de cinema mesmo, né, naquela frequência, vamos dizer. Que pra mim eu ficava tão fascinado olhando ele que o filme eu acho que quase fica, não vou dizer refém dele, mas assim, quase fica como um suporte mesmo pra performance dele. Cris, histérico, frenético, Adam Sandler, o que você achou de... Eu achei muito interessante porque quando a gente vê um ator que é de comédia numa situação de drama, é difícil não achar que a qualquer momento ele vai escorregar, sei lá, que ele vai se usar de alguma muleta da comédia, do que ele já está acostumado para desenvolver. A minha sensação era essa, eu lembrei da sensação de quando eu vi o Show de Truman, do Jim Carrey. A minha sensação é que o Jim Carrey estava amarrado, e qualquer momento ele ia fazer alguma palhaçada. E realmente ele cai em alguns momentos nisso. Assim. Ele usa recursos do Jim Carrey tradicional no negócio. E esse filme, o Adam Sandler não. O Adam Sandler, ao mesmo tempo que ele está completamente diferente do que a gente é acostumado a ver dele na comédia, ele não tá parecido com o que ele é no filme do Paul Thomas Anderson, que acho que é a outra referência que a gente tem de um filme mais sério dele, né? Do filme fora do Embriagado de Amor. E ainda assim você tá vendo, você tá acreditando ele, você não sei, você tá enxergando ele não parece que tá sendo uma caricatura dele mesmo, que é uma coisa que talvez a gente vá falar mais daqui a pouco no próximo filme, do Judy. E, não sei, ele parece natural, parece confortável naquela pele sem estar fazendo um mega esforço. E
sei lá, das outras vezes que eu vi atores de comédia nessa situação, nossa, parece que a pessoa tá fazendo um mega esforço pra não cair num cacuete, assim, não sei. Eu sinto ele confortável naquela pele daquela pessoa completamente maluca e que a gente nunca pensou em vê-lo, assim. Thiago, o filme deixou você tranquilinho, assim? É praticamente uma maracujina? Ou é aquela coisa explosiva que te deixa angustiado de tanta discussão, a coisa frenética? Como é que eu você se acho que- sentiu? Acho que eles constroem os filmes já pra provocar esse tipo de sensação, né? De que você tá no meio do turbilhão. Ele já joga você desde as primeiras cenas naquele Um mundo. furacão... É como se o filme já estivesse acontecendo, já estivesse lá, rolando, e de repente ele puxa a gente pelo braço e joga a gente dentro do filme, né? Nesse filme eu senti muito isso. O Bom Comportamento ele era um pouco mais calculado nesse sentido. Parecia um filme de fuga. Então ele já colocava a gente correndo junto com o personagem. Nesse não. Nesse ele joga a gente na rotina de um personagem que já tá bem endividado, já tá naquele momento da vida dele. O personagem do Adam Sandler é um cara que não consegue lidar com tantas dívidas que ele faz, com tantos trambiques, com tantos compromissos. Enfim, ele tá ali já no meio do caos da vida dele, né? A gente encontra o personagem num momento em que pra ele parece que não tem mais volta, né? Que não tem como resolver aquele tanto de problema em que ele Parece que ele se se meteu. enrola mais como uma múmia do que tá conseguindo achar uma E a solução. gente já conhece esse personagem assim, né? Então, seria muito mais fácil detestar esse personagem do que encontrar pontos positivos nele. Afinal, a gente não viu o início da trajetória dele. A gente já pegou esse personagem no momento em que ele está tentando se desvencilhar de problemas muito sérios, né? E ele é viciado em jogo, é um cara que está sempre tentando apostar e perde muito dinheiro. Parece que está sempre realmente à beira de uma tragédia que tá para acontecer a qualquer momento. Você falou, Michel, dos filmes dos anos 70 e eu acho, realmente, eu concordo com você. Eu acho que os Safdie, eles conseguem algo que o cinema, até do Scorsese, da fase Taxi Driver, Touro Indomável, que esse cinema tinha, que é uma sensação de que o Scorsese estava levando a gente para o mundo dele, um mundo que ele conhecia muito bem. Então, ele viveu aquilo, ele conhece aquelas pessoas, ele conhece cada lugarzinho que ele filmou e ele leva a gente para aquele mundo. E nesse filme eu sinto isso. Parece que aquele mundo já existe, que os diretores conhecem tudo aquilo que eles estão filmando, todos aqueles códigos daqueles personagens, aqueles lugares, aqueles carros, aqueles escritórios, todo aquele mundo, e a gente tem a chance de visitar por um tempinho, por 2 horas, aquele universo. Então, essa sensação eu acho que eu vejo tanto nos filmes do Scorsese dos anos 70 quanto nos filmes do Safdie. Aí eu acho que é uma homenagem muito mais interessante ao Scorsese do que o Todd Phillips faz no Coringa, que é simplesmente copiar o que o Scorsese fez em alguns filmes e fazer uma homenagem. No caso dos Safdie, acho que eles vão mais no que é mais profundo no cinema do Scorsese, que é essa sensação de que você viveu aquele mundo. O que mais me chama a atenção, falando um pouco da história, é o quanto o filme consegue trazer essa sensação de ambição descontrolada, que tá ligada aí aos trambiques dele, mas tá muito mais ligada a essa coisa de apostar e de poder ganhar mais, sempre tem uma oportunidade de ganhar mais, quer dizer, eu tô ferrado, ele sempre tem aquela coisa do melhor 2 passarinhos voando do que um na mão, é o oposto, né? Eu acho que esse é um estudo de personagem tão interessante e que eu não lembro de ter visto dessa forma, que o filme vem com essa coisa frenética, acelerada, com essa coisa verborrágica, os personagens estão todos gritando o filme todo, berrando, isso incomoda, tira você do sério. Eu tava no sofá assistindo e coração pulando pela boca, assim, de tipo, dá pra calar a boca desse pessoal um pouco? Dá pra ser um pouco mais... algum momento de paz desses personagens? E o personagem do Adam Sandler parece que ele se alimenta disso. Parece que ele tá cada vez mais buscando esse tipo de coisa. Então, ele tá lá ferrado, pinta uma coisinha, ele já quer saltar mais alto, quer ganhar mais alguma coisa, quer ter uma vantagem em cima de essa pequena oportunidade que apareceu, em vez de tentar conciliar qualquer tipo de situação dele, seja a questão das dívidas, seja a questão dos negócios que ele tá fazendo, seja relações familiares. Ele é meio que alimentado, o combustível dele é essa coisa meio alucinante, e o filme, eu acho que deixa você tão alucinado quanto o personagem, e, como se você pudesse, como o Thiago falou, vem pra cá, vem viver
uns dias com esse personagem, ver como é que ele é. Eu acho curioso esse combustível que o filme consegue implementar. Eu acho que é muito difícil filmar o caos e eu acho que eles filmam. Na verdade, acho que eles filmam faz tempo o caos. E é um caos colorido, né? Um caos bonito de filmar, bem filmado, vamos dizer assim. A ressalva que eu faço a esse filme é que eu acho que ele, mais do que qualquer um dos outros que eu vi, depende muito mais do personagem e, no caso do ator também, do que nos outros casos. Então eu acho que nos outros casos o personagem era muito integrado à história, a forma que eles encontraram, e nessa ele está um pouco em primeiro plano em relação às outras coisas. Então, me parece, sei lá, talvez mais confortável para eles ter um Adam Sandler lá que imprime uma coisa que eles querem e tal. Deram super sorte porque ele tá muito bem no filme, mas é mais confortável deixar o Adam Sandler fazer as coisas também e deixar aquele universo de Nova York, caótico de Nova York, como a base para ele ali. Eu vejo um pouco assim. Então eu acho que é um filme que eles estão num... Você falou, né, Thiago, que eles estão num universo que eles já conhecem também, que é o universo do Scorsese, talvez? Pode ser, levado ao extremo. Eu acho que eles já fizeram tantos filmes nesse universo que dessa vez eles deixaram um ator mais no comando. Eu não concordo. Não, eu acho que realmente o ator destaca. Pra mim rolou a ilusão de esquecer que ele era o Adam Sandler. Apesar de saber, claro, é o Adam Sandler na minha frente, mas ele tava tão ali mergulhado naquele personagem que eu não lembrei dos outros filmes que ele fez, dos filmes que fizeram sucesso no ano passado. Não, entendi. Num certo streaming, enfim, que bombaram de audiência e tudo mais. Eu não consegui lembrar do Adam Sandler que eu conhecia. Foi um novo... era aquele personagem, tá muito integrado. Teve essa ilusão pra mim. Mas o que eu digo sobre construir o mundo, Chico, é que eu acho que eles criam tantos detalhes ali pra compor a rotina desse personagem que parece muito algo muito trabalhado por muito tempo, talvez na cabeça deles. Por exemplo, todo o universo das joalherias ali onde esse personagem vive, então aqueles prédios apertados, aqueles corredores espelhados que você tem várias portas ali para garantir segurança de quem trabalha, então é tudo muito bem composto, muito bem detalhado. Esse personagem é fã de basquete, então tem várias referências a basquete. Eles trouxeram um atleta, dos grandes jogador de basquete dos últimos 20 para anos, atuar no filme. Então isso aí já mostra o quanto que eles estão por dentro desse universo. É até difícil para quem não entende muito o meu caso entrar nesse mundo, porque já tem os códigos ali que você nota que os diretores conhecem que eu não conheço. Então é um pouco difícil. Ele é tipo Copa de 94, o Bebeto, assim? Então, exato. O cara é muito importante. Eu não tenho essa muito referência. Importante. Então eu fico ali tateando, porque é o universo dos diretores. Então, onde esse personagem sai para se divertir, qual é o lugar onde ele participa dos leilões, ali das pedras. Então, acho que o universo é tão bem composto que você sente que que você está vivendo num mundo ali que existe mesmo, que não é só algo composto para o filme. Acho que para chegar nesse grau de detalhismo, eu acho que mostra os diretores amadurecendo como cineastas e não simplesmente se acomodando como então, o Chico tá falando. O que eu quis falar não é que eles dependem do ator, é que eles deixam um personagem mais em primeiro plano do que a coisa. Eu acho que nos outros filmes os personagens eram muito integrados àquilo. Era como se estivesse passando o olho e eles estavam lá acontecendo. E nesse não, eu acho que está muito centrado na figura do Adam Sandler, do personagem, eu esqueci o nome dele, não sei mais. Não. Howard. Do Howard. Haltner. Então eu acho que está muito centrado, é muito mais personalizado, entendeu o que eu quis dizer? É isso. Não é que eles estão totalmente dependentes da figura do Adam Sandler, mas de um personagem muito forte, que chama mais atenção e que o filme acontece... meio em volta dele e não que ele está integrado na história. No Bom Comportamento não existia já isso um pouco? Mas eu acho que é um personagem, que é sei lá, uma maneira de filmar mais anônima, sabe? Eu acho um cara que passa ali, ele meio que é um ninguém. Eu acho que nesse filme existe um protagonismo muito mais
destacado. Eu acho que tem uma hora que eu senti bem isso, assim, que é aquele turbilhão, filme, aí na hora que ele briga com a amante, a câmera flerta em ficar nela e sair um pouco dele. Eu falei, nossa, será que a história finalmente vai pra uma pessoa que não é ele? E não é isso que acontece, a câmera só divagou e voltou, e estamos tudo no mesmo papo. Enfim, mas realmente, o personagem tá em primeiríssimo plano. Não à toa o filme começa com uma colonoscopia, começa dentro do personagem, né? Praticamente. Mais dentro que isso não Mais dava, dentro né? E essa é Não uma seria brincadeira que possível. vai se repetir, né? De entrar Exame, no né? personagem. Enfim. Eu não vou dizer que... Eu gosto muito do filme, não vou dizer que me decepcionei, não é isso. Porque às vezes você cria expectativas, né, exageradas, e o filme não merece ser julgado por isso. Mas eu fiquei com a impressão que a evolução do cinema não foi tão grande. Eu achei que o filme muito parecido com o anterior. Eu acho que ele é mais frenético, mais histérico. Talvez tenha isso de ser mais focado no personagem, mas acaba... Eu não quero dizer que tá se repetindo, porque não é isso. Mas eu esperava que tivesse um grau a mais. Então eu tô vendo ali o mesmo universo, como a gente falou aqui, e não tem problema nenhum usar o mesmo universo. Muda a profissão, muda alguma coisa dos personagens, mas continua sendo um bando de trambiqueiro, um bando de causando um monte de confusão. E isso, não vou a falar, não me incomodou. Mas eu esperava que tivesse algo além. E não mudou os personagens, mas manteve boa parte da história. Deu pra entender? Eu Sim, não fui tão claro. Eu Não, acho que é o foi mesmo. sim. Eu acho que é o universo. o mesmo universo. É isso. O que eu vejo de diferente do anterior, e por isso eu gostei mais, que o Bom Comportamento eu gosto, acho um filme muito bom, mas tinha um trecho que me incomodava, eu até falei no podcast, se alguém quiser ouvir, qual é No o 98. episódio? 98. Que num determinado momento do filme ele segue um caminho quase de surrealismo mesmo. Ele vai para um caminho de fantasia quase, assim. Ele encontra personagens meio... Tem uma garotinha, Circo. ele vai pro circo, enfim, o filme segue por um caminho quase como se fosse de delírio mesmo daquele personagem que eu, quando vi o filme, talvez revendo eu vá gostar mais, mas quando eu vi eu achei que estava um pouco desconectado do que era a pegada inicial, que eu achava que eles sustentavam com mais força. Nesse filme novo, eles jogaram isso pro alto e não tem. É o filme todo mais pé no chão mesmo, é a rotina daquele personagem. Nesse ponto lembra muito mais um Taxi Driver da vida, que é o personagem, ele é transtornado, sim, porque ele é um cara que não consegue viver sem apostar, né? Ele aposta pra tudo. Até a história da colonoscopia no filme eu acho interessante, porque é uma aposta, né? Quando ele recebe o telefonema sobre o resultado do exame, ele recebe o resultado, ele diz, que bom, que legal. Então... mais uma aposta que eu ganhei, ou não. Então, pra ele, tudo na vida é uma aposta. Né? Tudo é um jogo. E provoca uma angústia isso, porque não tem cura, né? Isso pra ele. Você sabe que vai terminar muito mal. Então, enfim. E aí eu acho que os diretores se seguram um pouco pra não levar o filme pra um delírio total que o Bom Comportamento tem no meio do filme. E nisso eu acho que ele é diferente. E também eu acho que eles tentam algumas outras camadas mais... até quase de um realismo social que nos outros filmes não tem. Nesse filme, o filme gira em torno de uma pedra bruta, né? Por isso que chama Joia Bruta, e essa pedra vem da Nigéria. E num determinado ponto do filme, o filme começa a fazer referência ao quantos trabalhadores, quem tirou aquelas pedras, quem estava ali no garimpo sofreu, quanto eles receberam por aquilo, e como aquela pedra, quando vai para uma outra realidade, que é de Nova York, ela ganha um novo valor, ela tem um novo preço, e como para o jogador de basquete a pedra ganha... Então, ele está discutindo questões dali de capitalismo, até dentro de uma trama sobre um trambiqueiro. Eu acho que o filme... os diretores estão indo para uma outra camada que eu não via também nos outros filmes deles, que para mim eram muito mais realistas e retratando personagens. Eu acho que tem um avanço, sim. Vou falar e vou correr, tá? Me incomodou um pouquinho isso. Porque eu achei que eles, sei lá, ir pro próximo passo parecia que era necessariamente fazer um filme que discutisse, que fosse mais importante e tal. Como se aquele que ficar só naquele personagem, não sei, é isso. Uma coisa que eu não gostei, eu não gosto geralmente quando acontece, ter personagens que são pessoas vivendo a si mesmas. Pô, você não gostou disso? Eu não gosto disso. Eu gostei, porque ele inclusive usa jogos verídicos, aquele jogo existe, que é mostrado, quer dizer, ele aproveitou a história e montou em cima... o filme dele em cima do próprio acontecimento real.
E eu acho tão boa a interpretação o Kevin Garnett tá fazendo ele mesmo, mas eu nunca sei o nome do ator que faz a série É do... o Lake Steinfeld. Deve ser Não sei, o que fez o Corra? Fez o Corra? Não lembro dele no Corra. Mas... Que faz o faz o Atlanta. Corra, faz o Atlanta, exatamente, o Atlanta. Uhum. Me traz essa coisa Rakit, deve ser. tão autêntica, natural da comunidade ali, que eles estão, o The Weeknd, tudo que acontece em torno daquela comunidade, eu acho tão possível, tão vibrante, assim, que me agrada bastante. A relação com o basquete, como a coisa doentia dele, mas mesmo os demais, os jogadores, essa coisa meio do tipo, eu sou uma estrela, então eu tenho... como é que eu vou dizer assim? Eu posso ter um amuleto e acreditar nessas coisas meio fantasiosas e levar isso como ferro e fogo e o quanto isso vai custar, não quero saber. Eu acho que isso tão próximo de uma realidade de vaidades que me agrada bastante. E vocês sabiam que antes do Adam Sandler ser escolhido, os dois, deve ter tido mais, mas 2 atores foram ventilados, Jonah Hill e Sacha Baron Cohen. Nossa, o Jonah Hill seria interessante, eu acho. E você sabia, Acho Michel, que que não. antes do jogador de basquete eles fizeram um filme em torno do Kobe Bryant? Não, era uma das ideias. Mas, então, eu vi que eles fizeram o filme em torno de 3 ou 4 jogadores, tentaram contato com eles, começaram a negociar, quando eles desistiram eles tiveram que reescrever todas aquelas cenas Foi. pra fazer o filme encaixar nos jogos. Enfim. Para esse personagem seria o Kobe Bryant. a É, ideia. num determinado Uma das momento. ideias. No momento, teria teve sido 3 outros jogadores. o Kobe Bryant. Interessante. Ia ser muito estranho se fosse Kobe Bryant hoje, né? Depois de tudo que aconteceu. Pois é. Mas eu acho, o Chico falou de ter que fazer o filme mais importante, eu acho realmente, também geralmente me incomoda isso, mas nesse eu achei natural a maneira como eles organizaram o filme, por ter um personagem que lida com pedras preciosas e o filme querer mostrar um pouco de onde vêm essas pedras e como é o processo todo. Na verdade o filme não se aprofunda nisso, mas ele deixa uma janela ali para que seja interpretado como um filme sobre esse mundo de como o dinheiro corre sem muito sentido, né? Ambição, né? Ambição por ambição ambição. pura e de valores que mudam de acordo com o ambiente onde eles são negociados e tudo mais. Acho que é um filme que dá para você interpretar depois que ele termina e tudo isso que você consegue interpretar não está didaticamente do filme, não está explicadinho dentro do filme. Isso eu acho interessante. Eu acho que eles subiram no meu conceito, na verdade. Eu gostava muito deles, mas eles subiram no meu conceito. E o Bom Comportamento, na verdade, que foi um filme que teve um trecho ali que eu pensei, putz, acho que eles pesaram um pouco a mão, foram por um caminho que eu não sei se é o certo. Eles, felizmente, no meu ponto de vista, eles voltaram, deram ali, fizeram uma curva e voltaram pro que eles estavam fazendo antes. E eu acho legal reparar um pouco na trilha também, que é muito marcante nesse filme, que é do Daniel Lopatin, que fez a trilha do Bom Comportamento também, que é muito marcada com sintetizadores, ele ajuda a criar esse clima muito tenso pro filme. É né? overtrilha, né? Ele ligou todos os sintetizadores de casa e você fica sufocado pela trilha completamente. Eu né? gosto mais da trilha do Bom Comportamento, eu acho mais Essa legal. Essa é propositalmente over, eu acho. Mas né? as duas eu funcionam acho. perfeitamente pros 2 filmes, eu acho, cada uma no seu, eu acho do que seu são, tom. Que são feitas pra proposta do filme. Essa me irrita, mas acho que esse era o objetivo. Essa me irrita um pouco também. isso. Mas eu gosto da trilha. Me irrita, mas eu gosto, que estranha, né? Não, eu acho que ela casa mesmo com... Mas E vocês filme notaram, quer irritar vocês a notaram gente. que os créditos iniciais do filme são muito parecidos com o do Eles Vivem, do John Carpenter? Eu lembrei porque eu vi não recentemente. Eles Vivem porque a gente gente discutiu o falou filme aqui na Cinemateca, varanda. Eu acho que Não, é não toquei, idêntico, não. parece uma referência Nossa, que eles não- fizeram. É muito parecido. Eu vi que era bem demorado revejo. desse. A fonte do crédito, enfim. Eu gostei da referência ao Manuel Carlos, né? Eles começaram no exterior, o filme, né? Pra poder trazer para os Estados Unidos. Acho que é a primeira cena de filme que é fora dos Estados Unidos, né? o Do Ganda Eu gostei deve muito ser, da né? transição do diamante pro personagem, achei incrível. Já me ganhou naquela cena. Thiago, meta a varanda. Eu vou dar nota 8. E você, Cris? Eu vou dar 6. Chico, eu vou dar nota 7. Eu também. Com isso, o Joias Brutas ficou com 70 no Meta Varanda e é mais um filme convidadíssimo para o Varanda Awards.
Olha só, quem diria Adam Sandler no Varanda Awards, aí sim, hein? Segunda chance E a dele, gente né? respondeu isso? A gente não respondeu. Vocês acham que ele devia ter sido indicado? Ah, eu que acho. sim. Eu acho que sim. Eu acho que Eu tinha acho sido indicado, sim. tá muito bem. Ele, o Ed Murphy, esse ano foi de injustiças, eu acho. O Robert De Niro. Dá pra fazer uma premiação paralela. Não, dá Dá pra pra pegar fazer 5 tranquilo. indicados sem ter esses que estão aí. Eu ainda acho mais Tranquilo. injustiçado de todo o Wesley Snipes, mas eu concordo Aí, com ó. todos esses Mas nomes. Wesley Vai falar. Já no Snipes quatro. seria coadjuvante. Coadjuvante, mas eu acho que de longe é o mais injustiçado de todos, que pra mim era... Vi o filme e falava, dá o Oscar pra esse cara. Agora. Começa a premiação nesse exato instante. E eu ia perguntar, Adam Sandler é o novo Nicolas Cage? No sentido de que... Eu acho que a gente pode esperar mais alguns filmes. que tem filmes muito bons e filmes muito ruins. Ah, tá. Só porque ele fez 2? Acho que ele tá no caminho. Ele ainda tem muito pra percorrer pra chegar no nível Não, do tem gente Nicolas que Cage. gosta de outros Qual filmes. foi o outro bom? Pô, Thomas Thomas Anderson, Anderson. Embriagado mas de isso faz Amor. 2002. É, Então, são os fazer o dois quê? filmes bons. Não, Ele é. com certeza fez algum Não, ele razoável. fez aquele como se fosse a primeira Como se vez. fosse é a primeira legal. vez é legal. É legal. Mas ainda é né, gente? dentro Nesse- do universo Sim, dele, total, né? Do dentro do Thunderverse. universo. Acho que O nem se Paizão, compara, hein? O Paizão. O Paizão é Paizão engraçado, é mas legal. é outro, é Não, outro ele tem mundo. vários né, filmes velho? legais, mas é que assim, nessa Clique. tentativa de... Clique. Não, Clica eu não vi, não. clica eu não vi. Não, e a gente tem que pensar Não que deu clique nisso. são 2 golaços, né? Assim, normalmente quem tenta se aventurar às vezes não consegue fazer, Não, né? ele, Tenta ele, se pagar de sério, não ele segue um consegue. caminho Ele- meio Jim Carrey, né? vamos talvez- lá, que Jim Carrey também na hora Atrasado, que né? tenta- Ele tá mais pra Jim Carrey do que pra Nicolas Cage ainda. É. Não, Vamos porque, aguardar. Por exemplo, você vê o Robert Downey Jr., ele vai fazer um solista, é de chorar, um negócio assim, o juiz, como assim? É de chorar de Entendeu? Não raiva, dá. né? Lembrando que eles fizeram um curta esse ano também, o Safdie, chamado Goldman versus Silverman, e que é estrelado pelo nosso querido Adam Sandler e pelo Benny Safdie. Então, vamos correr atrás, né, gente? É isso. Puxadinho da varanda. Thiago Farias, tem algum assunto pra hoje? Não tem assunto pra hoje. Muito bem, Cris? Puxadinho da varanda é o momento em que falaremos de muito além do arco-íris. Judy, muito Esse além do programa arco-íris. tá assim, né? Coelhinhos, arco-íris, Unicórnios. unicórnios. É isso aí. Cris, e aí? Pedras preciosas. Renée Zellweger vai ganhar o Oscar, mas você daria o Oscar pra ela? É um filme que... É um grande filme, é um filme que faz jus a Judy Garland. Conta pra gente. Ao contrário do Adam Sandler, que pra mim realmente desaparece em cena, eu consigo ver aquele personagem e não o comediante. A Judy, eu fiquei lembrando daquela boca de quem chupou limão da Bridget Jones várias vezes, assim, eu não sei. Mesmo com toda a plástica? Mesmo com todo aquele ajuste, eu não me encontrei ali com a Renée Zellweger, assim. Eu fiquei pensando em criar um novo prêmio pro Varanda Awards, que seria melhor imitação. Melhor cosplay. Alguma coisa assim, sabe? As roupas estão bacanas. Porque a gente chama, às vezes, de... Só porque tá imitando que ganha Oscar e tudo mais, né? Eu acho a intenção legal, eu gosto. Eu acho que ela se esforça bastante pra imitar, mas ela tá imitando, né? Assim como o Freddie Mercury tava sendo imitado, como tantos personagens a gente já falou aqui, que é uma busca de imitação sem muita alma, né, Chico? Eu acho que ela se esforça. Eu acho que ela... Agora, assim, se dá certo, já é um pouco mais difícil de dizer, porque pessoalmente é o tipo de interpretação que eu não sou tão fã. Que é essa coisa de tentar se aproximar muito, imitar muito o coisa, encontrar esses trejeitos. Eu, mal comparando, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver no fato de serem biografias, eu gosto muito mais do que a Andrea Beltrão fez com a Abby, em que ela pega a ideia da Abby e cria uma interpretação que não é de imitação, é diferente, mas tem várias coisas que você fica procurando. E cadê a Abby? A Abby tá ali naquela coisa. Eu acho que ela consegue fazer de uma maneira muito mais rica. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um esforço da Renée Zellweger. Eu acho que ela estava muito afim de voltar. Então, acho que ela tá muito dedicada à coisa. Ela canta as músicas. Então, isso já dá mais um peso para essa interpretação dela. Mas para mim, um filme muito quadrado, muito... sei lá, muito básico, uma biografia muito básica, como a gente vê, sempre tem uma ou duas Todo por ano. A gente até estava comentando esses dias, né, que antes eram várias, agora são só uma ou duas, pelo menos melhorou isso, um né? pouco. Mas tem isso, então eu acho que
Eu não daria nem de longe o Oscar pra ela. Eu acho que tinha que ser uma interpretação mais desafiadora mesmo. Não acho que é desafiador fazer uma imitação. Acho que ela vai pra esse caminho. Mas também não desgosto, não acho horroroso, não. Mas Chico, uma dúvida. Pra Andréa Beltrão, você daria o Oscar? Não. Eu daria pra Lupita Nyong'o por nós. Eu também. Aí Aí estamos sim, de aí acordo. falamos essa língua, Mas talvez né? no Oscar Brasil, talvez eu desse pra Andréa Beltrão. Mas e sobre o filme? Muito careta, né? É muito careta, né? Assim, quadradão. Eu acho que é o filme que a gente vê todo ano, gente. É um filme, sabe? E aí que pega, vou recortar, vou fazer um recorte aqui só dos dias finais. E aí os finais são justamente os que a pessoa tá mais fudida, mais lascada, assim. E aí você... né, A gente muito vira mais aquilo assiste só. pela curiosidade fetichista de saber um pouco, porque não é a verdade verídica do que foi a vida do cinebiografado, do que apreciando um grande filme. Na verdade é isso, não, né? beira o Acontece telefilme, com todos, né? quase. Beira o telefilme. Eu acho que é um desafio dessas biografias você ir além. Você não simplesmente fazer as pessoas causar interesse só porque estou fazendo a vida da Judy Garland, estou fazendo a vida de não sei de quem. Eu acho que você tem que ir além e tentar entender, sei lá, capturar o personagem mesmo, sei lá. Mais pra ideia. Como a gente falou a semana passada, foi na semana retrasada, que a gente falou do Um Lindo Dia na Vizinhança, o Semana documentário sobre o Peter Rogers consegue fazer isso. O Lincoln, pra mim, do Spielberg, consegue fazer isso. Eu não acho que o Júlio tá nem longe, nem perto de fazer isso. Eu acho que ele tá muito longe de fazer isso. Ele não faz. Então, acho que ele se conforta muito, fica muito confortável nessa coisa da caricatura e não só. avança. Não é um filme muito, muito bobo. Muito bem. Mais alguma coisa no puxadinho ou vamos para aquele momento? Vamos até uma coisa rápida. Essa semana estrearam 7 filmes do Estúdio Ghibli em streaming no Brasil. Não é tão fácil, nunca foi tão fácil assistir, né? As pessoas acho que viram mais em DVD e tal. Tem alguns filmes do Hayao Miyazaki e um dos meus filmes favoritos de todos os Da tempos, vida. que a gente já falou aqui sobre ele num episódio especial, é O Meu Amigo Totoro, Meu Vizinho Totoro, na Netflix também, Meu Amigo Totoro. É um deles, é o carro-chefe, vamos dizer. Episódio número 131. De repente 30. Totoro, quando fez 30 anos. Exato. Então acho que é uma bela chance de conhecer mais desse estúdio tão importante para animação, né? O estúdio japonês. E a gente não vai fazer as apostas pro Oscar. Eu acho que o Michel esqueceu esqueci, desse momento. Esqueci completamente. E vamos lá, então. Vamos fazer isso O agora, Boletim então, do Oscar, desculpem. parte 2, A Vingança. Chico Firman, que temos... Gente, é o seguinte, agora você comanda, semana Chico que vem é o Firman. Oscar, então a gente já vai estar aqui com os resultados na segunda-feira. A gente vai fazer as nossas pequenas apostas pro Oscar. Queria perguntar pra vocês, existe alguma chance de Parasita não ganhar melhor filme internacional? Não existe. Pra vocês é Minha vitória minha certa? resposta. E vocês escolheriam ele? Sim. Sim. Então, é isso. Acabou. É isso. Ninguém fala nada. É só se... Como é que é? É só se Ganhador e Glória e Parasita ganhar melhor filme. É a única configuração possível. Ainda assim, a gente vai viver horas ali de nervoso, né? Se o aí Dor e vai- Glória vai ganhar prolongar, no vai meia hora prolongar. inicial do programa, a gente tem que ficar esperando até E o se final. acontecer isso, eu vou ficar irritado e pedir coerência, como eu faço. Exato, a gente vai ficar aqui Como é que pedindo o filme é o coerência. melhor filme e não é o melhor filme internacional? Exato, Eu vou ficar exato. irritado pedindo coerência, já tô avisando. Não, mas se você... Já fiz isso. Não, Você pensa fica pelo lado diante da bom. televisão pedindo É, coerência. Vou Exatamente. xingar, Eles- jogar tomate. Se Aí a eles... gente vai se iludir, achar que o Antônio Bandeiras tem chance, sabe? Coisas assim. Ai, será que ele vai... Não. Será- Mundo paralelo. Será que ele vai se iludir? Muito além do arco-íris. Não sei. Muito além do arco-íris. E falar disso, melhor atriz vai ser a Renée Zellweger? Ou Sim. vocês acham que existe alguma chance de dar outra pessoa? Nenhuma chance de nenhum dos 4 perder. Então, as candidaturas de melhor ator, eu realmente acreditei que o Adam Driver podia ganhar no começo da temporada, mas Num passado muito, as muito coisas distante. mudaram, foram se formatando e o Joaquin O Phoenix Joaquim Phoenix foi- passou a falar coisas com um pouco mais de nexo. Exatamente. Eu acho que não tem muita chance. Acho que o Joaquin Phoenix ganha, acho que a Renée Zellweger ganha. Eu sempre achei que era o ano da Scarlett Johansson, era o filme pra isso, mas o filme não emplacou. No nível Eu acho que de ganhar. emplacou, viu?
não Talvez por esse emplacou nível. tenha emplacado demais. Porque banalizou. Eu acho que passou do ponto. Memeização, né? Porque emplacou, muita gente viu. Sim, muita gente viu, mas ele não se tornou uma unanimidade. Acho que teve muito amada. mais público que Jojo Rabbit. Ah, por exemplo. sim, com certeza. Não, eu acho que sim. Acho que foi um filme que chegou nas pessoas. O problema talvez ele tenha chegado um pouco antes, né? Também. Não sei direito, mas enfim. Lembrando que no sábado antes do Oscar, que é no domingo, tem a entrega do Spirit Awards e o História do Casamento provavelmente vai ganhar melhor filme e vai ganhar aquele prêmio que dá pro diretor e pros atores tudo junto, que é o Robert Altman Award. Ele não está indicado individualmente para essas categorias porque eles vão ganhar esse prêmio. Então, eu acho que ele vai ganhar melhor filme e esse melhor, sei lá, diretor / elenco. Não sei se isso vai mudar nada. Melhor X-Tudo. Melhor Não vai mudar X-Tudo, nada. exatamente. Não vai mudar Assim. nada. Eu acho que já dá pra dizer que ele saiu tá fora do páreo, né? Eu acho que ele não vai terminar não ganhando nada no Oscar. Nada mesmo. Quer dizer, Vai ganhar a atriz desculpa, coadjuvante. vai ganhar a atriz coadjuvante, a Laura Dern. A Laura Dern é meio insuportável, como a Cris falou, é a prefeita de Hollywood. Não tem como. Ai de quem? E o nosso querido Hélio Flores, que já veio aqui muitas vezes, não, veio uma vez. Umas né? 2 vezes. Umas 2 vezes, mas volta aí quando quiser. Colocou uma informação interessante hoje no Twitter. Ele falou que acho que em 2002 foi a última vez que as pessoas que ganharam o BAFTA e o SEG, os 4 atores, não se repetiram no Oscar, que foi quando o Daniel Day-Lewis perdeu pelo Gangue de Nova York e ganhou o Adrien Brody. Então... É um absurdo, não vou comentar isso. O filme é bom, o filme é bom. Eu faço questão de não comentar uma derrota de Daniel Day-Lewis pra Adrien Não, Brody. chama a atenção é o seguinte, que depois que toda vez que os dois bateram, o BAFTA e o SEG bateram, todo mundo ganhou no Oscar, igual. Então, os números falam mais, né? E melhor direção, vocês acham que existe alguma chance de Bong Joon-ho? Eu acho que é a categoria que ficou mais imprevisível. Você acha? Eu achei. Será? Porque eu acho que todas são previsíveis esse ano. Tá tudo muito previsível. Mas direção acho que é onde talvez aconteça alguma coisa. Então, eu não acho, porque do jeito que se formatou o BAFTA, ele ganhou o BAFTA e ele ganhou o Directors Guild of America. Eu acho difícil ele ganhar o Oscar. Quer dizer, ele perdeu o Oscar, né, pro Bong Joon-ho. Sam Mendes. Ainda o Sam Mendes. Eu torceria muito, acharia incrível e tal. E eu acho que não é um plot twist. Pensando que o Oscar improvável. gosta de dividir, né, dar um prêmio de direção pra um e de filme pra Eu outro. vou polemizar. Diga, Michel. Eu vou chutar no bolão que o Sam Mendes vai ganhar diretor e que Parasita vai ganhar o filme. Eu tô pensando nisso também. Eu falei isso antes, então, enfim. Mas Você eu pode fiquei, falar isso mas antes eu e falar fi- agora mas eu- de eu- novo. Você tá falando que o fui a Michel pessoa, plagiou você? torcendo até o fim por Corra e quebrei a cara no Eu final. também então, torci por Corra. Mas Mas sonhar não enfim, custa até nada. aí, Sonhar né? não custa nada. Parasita eu acho que vai ganhar. Pra mim já ganhou no meu Oscar Ganhou seu particular, coração. mas enfim. Você acha que Parasita ganha? Então, eu tô torcendo, né, Chico? É o que resta. Vou fazer o quê? Você colocaria Mas seu dinheiro se De você jeito fosse o nenhum, Adam eu não sou o Sandler, Adam Sandler, eu entendeu? não fico colocando meu dinheiro Isso nessas que eu quero coisas. saber. Hoje eu Não, colocaria meu não dinheiro colocaria no meu Parasita. dinheiro. Cris, que é Parasita. a voz da razão. Parasita ou 1917 ganha o Oscar de melhor filme? Eu hoje tô com esperança ainda no Parasita. Olha só, Olha. fechamos 4 votos no Nossa, Parasita. eu não sei como não A ganhou gente vai ainda. ser que nem Gente. aquele site que o Chico acompanha awards, não sei das quantas, que 4 votam num filme e perde. No final. Vai ser isso. 4 votando no Parasita. Anotem aí pra depois vocês lembrarem, né? Se a gente acertar. Exatamente. O que me resta de esperança, eu acho que é difícil, muito difícil e tal, mas o que me resta de esperança é que tem a história do valor preferencial, que é a maneira como eles votam lá. Acho que o Parasita vai ter muito voto nas primeiras posições, então eu acho que isso facilita essa coisa do equilíbrio. Mas é difícil, a gente sabe que é difícil, mas sonhar não custa nada. Não é isso? Então a gente vai ficar pobre pra sempre. Não, espero que não, mas enfim. Relembrando aos ouvintes que já está aberto para votação o bolão da varanda. Isso. O link estará na postagem do episódio, também está no Twitter e no Facebook E no Instagram? e no Instagram. E nós vamos conseguir algumas lembrancinhas para os vencedores. Olha. Aguardem.
Muito bem. Então, fechamos com Parasita, Sam Mendes e os 4 que estão ganhando tudo: Phoenix, Laura Dern, Renée Zellweger e Brad Pitt. Não falamos do Brad Pitt, mas é isso, né? A Brad Pitt ganhou. Virou Faz unanimidade tempo já total, que ganhou né? esse Oscar já, É. né? Tá bem previsível, né? Tá bem Eu acho que previsível. sempre tem uma surpresinha, viu? Quero saber de onde vai vir. Ah, Parasita, melhor filme. Não, aí é surpresona, maravilhosa, É. enfim. Mas eu tô achando que pode acontecer. Nas de coadjuvante, geralmente acontece alguma coisa aí. Vamos aguardar. Vamos ver. Mas Laura acho Dern difícil, tá se viu? achando, vamos ver. Inclusive, uma das piadas do dia foi: será que a Laura Dern conseguiria fazer o polidense que a Jennifer Lopez fez? Eu tô achando que a Scarlett, enfim, não vou dizer nada pra não. Você acha que a não Scarlett pode trazer- ganhar? Eu tô achando O que quê? ela tem força. Ele tá achando ali. que ela Atriz coadjuvante. coadjuvante? Ah, acho que não. Infelizmente não. O Jojo Rabbit ganhou o BAFTA, ganhou o Writers Guild of America. Pode ganhar realmente o Oscar de roteiro adaptado, mas Vai ganhar, hein? eu ainda acho que Eu Adoro as Mulheres é uma maneira de premiar as mulheres, as atrizes, a Greta Gerwig, e não sei. Acho que vai ganhar o Jojo Rabbit e o Parasita roteiro. Eu também acho. E o Tarantino eu acho que não vai mais ganhar nada a não ser o Brad Pitt. É isso aí. Então é isso aí. E agora Está apostado. Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, envie seus comentários pro cinemanavaranda.com. Eu tô rindo aqui do Chico falando dos filmes que não vão ganhar nada, exceto um prêmio cair pro Brad Pitt. Como assim? Desculpa. Exceto o sonho do Brad Pitt, né, na vida. Tá já tirando os coitados dos prêmios. A Cristiane Randazzo, ela fez um comentário aqui que foi uma unanimidade na edição passada, foi a edição sobre 1917. Todo mundo elogiando a Cris pela aula de edição. Ah, não. Maravilhosa. Que Maravilhosa. foi- Uma salva de Obrigada. palmas. Queremos o especial Cris explica alguma coisa. Cada episódio vai ter Essa uma Cris explicação. merece uma promoção. Eu acho. Então, primeiro ver a Cris falando sobre a edição foi sensacional. Gostei bastante de 1917. Deve ser pela baixa expectativa que eu tinha antes de entrar no cinema, porque não gosto muito de filmes de guerra. Embarquei no filme, gostei do ator principal, achei ele bem bom, mas o filme é esteticamente lindo, mas vazio de conteúdo. Vocês acham que esse ano a disputa do Oscar será entre forma, 1917, contra conteúdo, Parasita? Sim. Ela é Team Parasita. Somos todos Parasita. Mas Parasita tem muita forma também. Tem, Mas é tem uma muita forma bem forma. recheada, Muito né? boa a É, forma. não, É. e a gente falou tanto de edição, o Parasita tem uma edição toda picotada, Incrível, é. né? É. Uma toda... É. O Breno, adorei a Masterclass Pocket da Cris sobre edição. Olha aí, Cris, a gente quer te ver no IMS. Tá vendo? Brilhando Dando lá do essa lado do masterclass, Valdinho. né? Fazendo É. essa master... Isso aí. Voto para ter um pequeno comentário dela sobre a edição dos filmes discutidos na varanda. Adoro vocês, sempre um prazer ouvir. Me salvam nos trânsitos do Rio de Janeiro, que é pior que os de São Paulo. Cris, então, você já imaginou isso? Todo episódio vai ter Já um imaginou. cantinho Aí da eu- aí eu- Cris. Aí eu preciso assistir os filmes ligar algumas chavinhas pra assistir os filmes, porque como eu falei, em 1917 eu assisti só pensando aonde estão esses cortes, é ligar uma chavinha mesmo, Lembrando que o Jojo Rabbit ganhou o prêmio do Sindicato de Edição. é verdade. Sério, Chico? Eles dividem em drama e comédia. O Parasita Isso. ganhou o melhor drama. E o que que você Jojo achou, Rabbit, da edição do Jojo Rabbit, ele tem uma construção pop, né? O que a gente estava falando aqui. Ele tem uma construção ágil, então eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tanto o Parasita quanto o Jojo Rabbit tem essa construção mais ágil, mais pop, que às vezes fica marcante, né? A pegada da edição. Então, o filme que ganha a melhor edição geralmente é o que tem mais edição. Eu acho que é quando a edição consegue influenciar, vamos dizer assim, na narrativa, né? Que você olha pro filme, tem muita edição. Bate o olho nele e diz, o editor ralou. Na verdade, o ideal é que não, né? O ideal é que você não perceba, você perceba fluir, mas Uhum. que ela consiga imprimir ritmo. Ela É não chame difícil. atenção, E né? foi o que a Cris falou do ano 1917 semana passada, né? Semana passada. Que ela falou... A pessoa assiste o 1917 e assim... Não tem editor. Tem editor, Não né? tem Não fez editor. nada o editor aqui. É como eu disse, a vida invisível do editor. O Gustavo Zago no Twitter disse o seguinte: o Cinema na Havaiana me dando esperança de Parasita ganhar melhor filme. Vou mandar a conta do bolão pra eles.
Isso faz 5 dias. Agora, nós mais estamos ainda, né? reconfirmando Agora isso. A gente só tá cravando com 4 votos aí. A verdade é que a gente adora um plot twist. Então, sempre que existe a possibilidade de um plot twist, a gente aposta. Eu me perco os bolões todos há muitos anos, porque o que acontece? Eu aposto, eu também apostei no Corra. Então, pra isso. ganhar. Do autor de quem porque eu apostou acho em Corra, aposta no eu acho Parasita. que a aparecendo. nobreza vai prevalecer, entendeu, gente? Por exemplo, A gente acha achei que o bem vai Roma vencer ia o mal. ganhar. Só que Exato. não. Então, Só que não. dá. A gente fica nessa esperança. O ano passado, Roma ganhou o BAFTA. Eu disse assim, agora vai ganhar o Oscar. Não tem jeito. Não ganhou o Green Book. Essa esperança fugaz Né? e tola. Tem mais comentários Temos. aí? A nossa musa da varanda, que é a Dani Varanda, né? Muito Deixou um bem. comentário bem legal. Fez sobre aniversário 1917. semana passada. Fez aniversário. Ah, Parabéns. Parabéns, Dani Varanda. Esse episódio... Faz em janeiro, que nem o Cinema da Varanda. Exatamente. Exatamente. Esse episódio me fez refletir muito mais sobre a forma como apreciamos e nos envolvemos com o cinema do que a respeito dos filmes em si. Porque, afinal, não vemos um filme sozinhos, vemos com nossas bagagens e nossas referências, com nossas dores e alegrias do momento. Bonito, gostei desse Exato. trecho, Dani. Me lembrou de quando vi um drama jovenzinho chamado Garden State. Lembram do Garden State? Com aquele... Sei. É com a o Natalie Portman? Zac Braff. Zac Braff. Ah, Zac Braff tem uma história engraçada pra contar pra vocês. Que estão falando, né, no submundo dos memes, que o Zac Braff é o Woody Allen da vida real. Por quê? Porque ele tá namorando a Florence Pugh. Ai. Agora, como é que é? Um comediante sem graça com uma gostosa. Ai, as pessoas não prestam, né? Não. Essa fábrica de memes não presta. Essa internet, viu? Chega de Então, internet por hoje. Ela disse que viu esse Garden State quando tinha uns 20 anos e o filme tocou tão profundamente a nossa Dani Varanda naquela época que hoje só me traz um carinho nostálgico que não pretendo estragar revendo. Não faça isso, não reveja. Não reveja. Eu vi recentemente pela primeira vez, não reveja. Tudo isso Eu não é o gostei filme da época. indie por excelência. É bem né? por A excelência, gente falou é. na edição passada do filme Sundance, né? É. Foi Era total, bem é total. isso, Filme de excelência. Eu vi na China. Você viu na Ah, China. É. Nossa, esse Michel Tava é viajando muito na China e chique. Você vi. preferiria estar com coronavírus a terminar o filme. Não chega tanto. Tá. Tudo É, isso. Ele é tolerável. Hora de não é? voltar no Hora de Brasil. voltar. É, Hora de ele, voltar. ele é tolerável, só não é bom. Tudo isso é pra dizer que eu adorei 1917, não senti nenhum conteúdo vazio no filme, me envolvi naquele ritmo sem me questionar se era o certo a fazer ou não, se eu estava comprando o vencedor do Oscar ou uma transmissão de videogame. Aí ela falou que, como uma espectadora média que ainda não criou calo suficiente para encarar um filme como Vai e Veja, e nem se aprofundou devidamente em outros filmes de guerra clássicos, ratifico o comentário da maioria aqui da página, que a Cris arrasou nesse episódio. Porque quando ela fala sobre edição com um didatismo e uma proximidade super elegantes e cita o Padre Gato de Fleabag, ela aproxima o especialista do espectador comum, sem que a gente do lado de cá fique questionando a dedicação que ofereceu ao que acabou de assistir. Perdão pela viagem, mas vejam como a varanda também é terapia. Beijos e Tá abraços. vendo? O Olha Padre aí, Gato Cris. também é cultura. Você Arrasou, aproxima Cris. o nosso espectador. Mas eu achei perfeito o comentário dela, porque perfeito. muitas vezes, a gente comentou isso, né? Eu não sei ontem com o Michel, com a Cris, a gente comentou isso. Que a gente fica muito incomodado quando a gente, alguém vem falar pra gente de um filme, gostei tanto do filme e tal, e a gente fala assim, eu não gostei tanto. Que eu tento sempre, quando a pessoa fala super empolgado sobre um filme, Pegar mais leve, e né? eu não gostei, eu pego leve porque assim, foi a opinião da pessoa, a pessoa se envolveu, tá dividindo comigo aquilo ali e tal. Então não me acham direito, é uma porcaria. Às vezes nem é uma porcaria, enfim. Porque eu acho que assim, tem esse negócio que ela falou muito bem, a Dani, as visões, as bagagens, a maneira como você absorve, como o filme toca você é muito particular. Então, você não existe uma coisa certa, não é matemática, né? Não existe uma opinião correta sobre um filme. Existem opiniões, elas podem ser complementares, podem ser totalmente diferentes e ninguém precisa estar certo. A não ser que seja um filme muito ruim. Não, Sim, a não ser que seja o filme que eu Eu tô detestei. brincando. Não, mas, por mas exemplo, o nosso colega varandeiro Ailton Monteiro, ele adorou Um Lindo Dia na Vizinhança. É verdade. E Por quê? Então, eu falei isso pra ele. Eu falei, Ailton, eu o que acho... aconteceu, Ailton? Você tá doido, Ailton? Tô brincando. Ele se encantou com o personagem, assim como eu. Falei, eu também me encantei com o personagem, mas acho que ele tá muito mais rico no artigo e no documentário, que ele ainda não viu. Então, assim, Nossa, ele vai pode então acontecer, estratosferar. porque assim, ele gostou acho que ele teve uma identificação com o personagem. Ele descobriu o personagem Descobriu o ali. personagem ali. Então, acho que foi aquilo eu acho que, o né? personagem um pouco parecido com a Ailton.
Ailton, realmente. Então, exatamente. Total. Uma identificação, É, eu acho, assim. é o então Ailton. ele... Eu acho que é o Ailton. Então vou dar uma né? dica, Ailton. Assista o Assista o documentário, porque você vai Ailton. amar e você não vai querer ver mais nenhum filme na vida, porque esse vai ser o filme definitivo pra você. Que É isso? sério, não tô brincando. Eu tô É. brincando, não. Eu acho que ele vai Uma coisa gostar dessa. muito. Por isso que eu acho que tem esse fator que você falou, assim, essa coisa da identificação, do apreço no interesse da história. Eu acho que isso são variáveis, Não, assim, e né? tem Você outra- vê o filme, a gente vê vários filmes do mesmo diretor ou do mesmo ator, e aí a gente cria uma expectativa. A pessoa que viu só lá, que não conhecia o Fred Rogers, achou ele o máximo, um santo, Jesus encarnado na Terra. E eu acho também, e uma coisa que até eu fico me questionando um pouco, assim, muitas vezes eu assisto um filme e mudo de opinião. Acho bom ou acho ruim a partir dali. Então, assim, nem a minha opinião eu respeito às vezes. Então, mano, vai na sua. Dani Varanda arrasou. Isso Arrasou, aí. perfeito comentário. Comente sempre. Só teve um trecho aqui que me incomodou um pouquinho. Vou dividir com você. Ah, tem então, afinetada? É quando ela fala que a gente fica aqui falando, batendo papo furado, né? Sobre filme. E ela disse que lá do outro lado, as pessoas... Ela fica questionando a dedicação que ofereceu ao filme que acabou de assistir. Eu acho que... Gente, não levem com tanto peso, né? Uma discussão sobre cinema. Nós estamos aqui trocando ideias e não é tão Ninguém sério, tem- né? A opinião assim. de ninguém é a verdadeira, a verdade exata. O cinema permite tantas opiniões diferentes, cada um tem um olhar. Eu sempre lembro da frase da Lucrécia Martel, que eu achei brilhante essa frase que ela disse, que perguntaram uma vez pra ela se ela achava que o filme dela seria compreendido. Não sei que filme era, acho que era o Zama. Ela falou, olha, se alguém assistir a esse filme e tiver um pouquinho do olhar que eu tive quando eu fiz esse filme, vai ser uma sorte tão incrível que talvez seja algo inacreditável. Eu vou achar quase um milagre, porque a gente faz um filme com o nosso olhar, a pessoa assiste com o olhar dela e a gente calha de, às vezes, esses olhares se encontrarem, mas às vezes não acontece também. E me lembra É isso. também a frase de um diretor, que eu não lembro mais qual é o diretor, mas ele falou uma coisa que também eu não vou lembrar mais exatamente Que o que ótimo. era, mas era uma coisa assim. Tipo assim, ele tá sendo entrevistado e o cara falou assim, nossa, mas naquele filme que você tratou daquele tema, fez isso, fez aquilo. Aí o cara falou assim, não, mas não era sobre isso que eu tava falando, era outra coisa. Então, mano, cada um fica Tudo é o por si, olhar, né? Tudo é o olhar. Essa é a beleza do cinema, Exatamente. da arte, né? E ninguém tá interpretação é uma interpretação Agora e sim, todas ninguém são tá possíveis. errado, mas deixa eu falar, teve uma polêmica Mas também quem no gostou de Twitter. Jojo Rabbit tá muito errado. Não, mas teve uma polêmica um pouco no Twitter que eu fiquei um pouco assustada. Quer dizer, eu não sei se eu fiquei assustada, mas teve uma polêmica, teve pessoas falando que não gostaram do final do Parasita. Eu não Que posso dar isso, spoiler, gente? mas teve Quem pessoas que falaram... quem Não, é o mas energúmeno? isso tudo bem. Já vi Não gostar do final, tudo bem. O que eu fiquei preocupada é, será que a pessoa não entendeu o final do Parasita? Ai, meu Deus. A gente Tem vai ter que crítico- abrir esse buraco. Tem crítico famoso falando fiquei- isso, viu? A gente eu vai fiquei ter um que pouco abrir esse Não. subsolo do spoiler. Não gostar, tudo bem. Agora eu tô com medo, você aí, ouvinte, não sei se você faz parte desse grupo, de não ter entendido o final. E aí Gente, eu o que a gente gostei. faz? Eu acho buraco de spoiler aberto. Cristiane, vamos lá. Não, E aí eu gostei nem sou muito, capaz de discutir. porque aí começaram as pessoas lá a se degladiar no Twitter, no Facebook, mas eu gostei muito nessa coisa de vamos falar o português claro. Alguém falou, gente, é tipo o final do La La Land, pelo amor de Deus, se vocês não entenderam, tá? Então fica aí o registro, assim, né? E se quiser saber a explicação, faz o que? Manda um e-mail pra você, Cris? Você vai abrir sua caixa? Já tô explicando. Tá é esperando. tipo o final do La La Land. Tipo o gente. final do Não- La La Não gostou, mas não veio me falar mal porque acontece um negócio que não tem nada a ver. Não aconteceu nada, gente. Não tem. Tudo tem a ver nesse filme, gente. Boa, gostei. Para de encontrar defeito nesse filme. Vai Gostei. encontrar defeito no Jojo Rabbit. Tanto filme aí pra encontrar defeito. Esquece Parasita, deixa o Parasita lá, deixa ele ganhar o Oscar. Depois a gente encontra defeito nele. Semana que vem voltamos com a vitória de Parasita ou não. Vitória de Parasita tem filme internacional, roteiro original e montagem. Beijo, tchau. Tchau. Até semana que vem, tchau.